o podcast de Rio Preto, ao vivo em instantes. Se liga no Pod, o podcast de Rio Preto, ao vivo em instantes. Se liga no Pod, o podcast de Rio Preto, ao vivo em instantes. Se liga no Pod, o podcast de Rio Preto, ao vivo em instantes. Se liga no Pod, o podcast de Rio Preto, ao vivo em instantes. Se liga no Pod, o podcast de Rio Preto, ao vivo em instantes. Se liga no Pod, o podcast de Rio Preto, ao vivo em instantes. Se liga no Pod, o podcast de Rio Preto, ao vivo em instantes. Se liga no Pod, o podcast de Rio Preto, ao vivo em instantes. Se liga no Pod, o podcast de Rio Preto, ao vivo em instantes.
podcast de Rio Preto, ao vivo em instantes. Agora está valendo. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui do Se Liga no Pod. Todas as segundas e quartas-feiras, às 20 horas. Sempre com um entrevistado interessante, com uma história de vida bacana e que pode trazer uma luz, um incentivo e motivar. Hoje vai ser um episódio motivacional que pode tentar levar alguns gordinhos aí para academia, né, Roberto? Boa noite. Boa noite, Fernando. Boa noite a todos. Rapaz, olha, nem a roupa tá incentivando eu ir pra academia. Pôr a roupa e ficar tudo apertado é horrível, né? Quando você abaixa pra amarrar o sapato e a barriga fica no meio do caminho. Nossa, isso é tristeza. Então, daqui a pouco você tá fazendo episódio com a calça aberta. Nossa, tem calça que eu já coloco, só a cinta segura. Já não fecha, né? Então, tem que dar uma segurada e quem sabe hoje ela me inspira a voltar pra academia de jeito, né? E para vocês que estão aí acompanhando, então, sejam todos bem-vindos. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever. Se quiser participar desse bate-papo, basta você estar logado na sua conta aí no YouTube, tá bom? Então faça o login. Aí você vai no chat, manda suas perguntas, manda o que você quiser falar. Se vocês que conhecem ela, quiser comentar alguma coisa que ela está escondendo da gente, pode falar, fique à vontade, manda que nós vamos perguntar as coisas para ela, tá bom? E também nós estamos aqui com a nossa parceira Vicky Rio Preto, que é uma loja feminina, de roupa feminina, modelos plus size do tamanho do 38 ao 54. Para a mulherada que quer andar bem vestida, né, com as roupas das estações, é só entrar lá no Vicky Rio Preto no Instagram ou no Facebook, tá bom? Vocês conseguem ver as novidades. E também, se quiser falar com as meninas, no link abaixo tem o WhatsApp delas. Chama lá as meninas, bate um papo, tenho certeza que vocês vão gostar das roupas. Se quiser visitar a loja, fica à vontade para ir na rua 15 de novembro, 4320, loja 1, na Redentora aqui em Rio Preto. Dá um pulo lá, eu tenho certeza que vocês vão gostar. E se você se tornar membro do nosso canal, tá? Tem um link aí para você, é só você clicar, tornando membro, a Vicky dará para você um desconto de 10% nas compras, tá bom? Isso nas compras parceladas também. Então entra lá, se torna membro, dá um pulo na Vicky, eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. E se você se tornar membro, você tem acesso a conteúdos exclusivos e também você ajuda a manter o canal e trazer histórias interessantes como a de hoje. Né, Fernando? Talvez um prêmio também, né? No final do... Isso, com certeza. Terão alguns prêmios no lá. final do mês de dezembro. Não será. Que é, então. Podemos fazer um... Sei lá. Pô, vamos fazer um desafio. Se você perder 5 quilos, a gente sorteia alguma coisa bem bacana. Quanto você anda em média de bicicleta aí? Teus KM? Depende. 30 quilômetros? 60, máximo não, 60. para. Eu tô jogando, tem um cara jogando 60. Não, deixa quieto. Eu ia fazer uma coisa e deixar pra lá. Não dou conta ainda. Eu ia andar com você de bicicleta. Fala, pô. Eu ia andar com você de bicicleta, mas 60 eu não dou conta, nem de moto. Imagina de bicicleta. Não dá certo. Então, bora lá. Marcele, muito obrigado pela sua participação. Prazer ter aqui conosco. Olá, boa noite. Boa noite para vocês. Para quem está aí hoje nos assistindo, né? E primeiramente eu que agradeço o convite, né? Conhecer o podcast de vocês, vi todo o trabalho, né? Já dei uma pesquisada no YouTube, achei o máximo o podcast e falei, por que não, né? Vamos participar sim. E hoje estou aqui, né, para contar um pouquinho da minha história, contar de como foi desafiador também, né, o campeonato de fisiculturismo e o que mais vocês quiserem saber, né? Estou aqui hoje à disposição para nós conversarmos, né? Algo que for interessante e que possa, que nem vocês falaram, né, servir de inspiração a outras pessoas, às vezes, a começar uma atividade física, né? Animar aí, ó. Tá assistindo, né? Quem sabe, né? Talvez levar um cara vagal pra academia, ou 2, né? Então, tem outro aqui que ninguém está vendo, né? Um mais oculto, né? Mas a grande curiosidade de todo mundo você foi diagnosticada como praticamente tetraplégica. Como que foi receber essa notícia? Bom, vamos lá, né? Eu sofri um acidente, né? Vamos recapitular um pouquinho, né? Eu sofri um acidente, né, em 2016 em uma academia aqui em São José do Rio Preto. Fui fazer, né, um exercício e com esse exercício, né, eu lesionei a coluna, né, a coluna cervical, quebrei a vértebra 5 da coluna
e tive uma compressão medular. Desloquei também a C4 e a C6, né, uma acima e outra abaixo, e tive que fazer uma cirurgia de emergência, perdi todos os meus movimentos. E como que foi nessa notícia? Eu falo que tudo aconteceu de uma forma assim tão rápida e inesperada que, na verdade, eu acho que demorou um pouquinho para cair a ficha. Parecia um pesadelo o que eu vivi. Parecia que em algum momento eu iria acordar. Então, assim, e eu sempre fui uma pessoa, assim, na minha vida que eu gostei de viver um dia de cada vez. Então, assim, por mais que fosse desanimador, né, os médicos não sabiam precisar se eu voltaria a andar ou não, porque embora eu não tive, né, uma secção, né, que a gente chama da medula, eu tive apenas a compressão, nunca se sabe, né, com a compressão até que ponto que você vai recuperar, né, que seu corpo vai reagir. E com isso, né, eu pensei, bom, é algo que foge, né, do meu controle, né? Eu não tenho controle sobre isso. O que vai ser da minha vida daqui pra frente. E eu sempre penso o seguinte, se eu não posso ter controle sobre isso, né, por que eu vou sofrer? Né? Não vai adiantar. Então eu pensei, eu vou dar o meu melhor na fisioterapia, todo dia, e o que for pra ser, eu preferi deixar nas mãos de Deus. Falei, o que for pra ser, vai ser. Eu vou dar o meu melhor naquilo que depende de mim, só que o que não depende, cabe a mim deixar na mão de Deus. Então, eu sempre procurei levar dessa forma, né, de uma forma positiva, porque se você ficar ali, né, buscando algo que não depende de você, você só vai se frustrar, só vai sofrer e não vai conseguir aceitar aquilo que aconteceu com você. Então, eu pensei, eu preciso de alguma forma aceitar, e a melhor forma de eu aceitar é eu não questionar e eu lutar da forma que eu posso na minha fisioterapia, e, de alguma forma, ser grata, né, pelo que está acontecendo. Olha que interessante o que ela acabou de falar. Ela não reclamou do que ocorreu. Sempre as pessoas questionam por que aconteceu isso comigo. Normalmente é isso, né? Ele tem um caso na família dele, do irmão que sofreu um acidente e ficou paraplégico. Nós trouxemos aqui também, uns 2 meses atrás, né? O Anderson, que é hoje, ele treina jiu-jitsu, ele é campeão de para-jiu-jitsu, que ele também ficou paraplégico. Os dois romperam o teu irmão rompeu a medula também? Meu irmão, no caso dele, ressecou a medula. Ressecou. Se eu não me engano, acho que foi a C4 e a C5. Foi uma altura parecida com a minha. A dele parou daqui. Na verdade, ele é considerado tetra porque ele perdeu os movimentos da mão também, né? Então ele não sente daqui para baixo, ele movimenta os braços, mas ele não tem movimento de pinça. O movimento finos, né? Isso, esse movimento ele perdeu. O Anderson, ele tem o movimento das mãos, né? Ele levou um tiro. Nossa. E rompeu a medula. E sempre se questiona, né? As pessoas questionam por que aconteceu isso. E foi bacana o que você falou. Você não quis saber o porquê aconteceu. E simplesmente enfrentar o problema, né? E é algo que a gente não escuta todos os dias, né? Ter essa maturidade, esse olhar, é difícil. É difícil porque, assim, quando você passa um processo de dor, é difícil você se acalmar. Porque o primeiro impulso é se revoltar, é tentar entender. E qualquer procura que você fizer, muitas vezes não vai ser a resposta que você quer ouvir. Né? E esse é um grande problema. Mas, voltando um ponto que você comentou, do acidente, você se lesionou lá dentro da academia. Mas como que foi? Que aparelho que você estava fazendo que levou você a sofrer esse acidente? Então, eu já treinava, né, antes do acidente, eu já treinava há alguns anos numa outra academia, não nessa que eu fui fazer essa aula experimental. E tinha um exercício que, inclusive, foi um personal da minha antiga academia que passou, que ele chamava abdominal de um banco invertido. Não sei se quem está assistindo vai saber que aparelho que é, mas tem um aparelho na academia, talvez o Fernando vai saber, que ele é da área da musculação, que chama Scott. É aquele aparelho que normalmente as pessoas fazem bíceps, sabe? A pessoa senta nele, fica aqui. Isso, fazendo rosca direta. E essa adaptação, como que ela funciona? Você senta, né, em cima do aparelho, né, do banco, você fica com os pés no banco, né, do aparelho. Na verdade, calma, vamos lá, de uma outra forma mais fácil. Você fica sentada no cavalo do aparelho e os pés no banco. E os meus pés, eles estavam presos com uma faixa da própria academia.
E o personal no dia de trânsito da academia, ele dava o suporte nas minhas costas, né, para ajudar a fazer o movimento. E conforme eu tava fazendo esse movimento, assim, de ponta cabeça, a faixa que prendia os meus pés, ela arrebentou. E o personal, como foi algo muito rápido, né, foi segundos. Não deu nem tempo dele ter aquele reflexo dele conseguir me segurar. E eu caí batendo a nuca, né, exatamente ali meio que no pé do aparelho, né, no ferro do pé do aparelho. E aí, nesse momento, imediatamente, eu já perdi todos os meus movimentos. Então, assim, foi um exercício que me passaram, eu não tinha ideia alguma do risco. Você já tinha feito ele ou não? Já. Eu já estava realizava, acostumada sim. a treinar ele, mas não nessa academia. Você treinava numa outra academia Isso. e lá você foi se adaptar porque não tinha o aparelho ou era o mesmo aparelho que você fazia? Não, era o mesmo. Era o mesmo que era aparelho. esse aparelho que é o Scott, onde você faz a rosca direta, né? Você treina bíceps. E era uma adaptação que me passaram nessa antiga academia. Eu nunca imaginei que tinha algum tipo de risco que pudesse causar esse tipo de acidente. E pra mim, assim, tanto que eu já estava tão acostumada, era pra mim algo rotineiro, eu já fazia. Eu fui, na realidade, nessa aula experimental, fazer um treino que eu já fazia. Então não foi assim. Eu já estava acostumada, não era algo novo. Né? Essa questão de adaptação, no caso, igual você comentou, a gente não entende, a gente é leigo. E às vezes eu vou na academia, eu vejo os caras fazendo umas adaptações lá, eu assim, cara, que coisa maluca é essa? Tipo assim, a pessoa tá treinando descalço pra todo lado. Eu sei que tem algumas coisas que precisa, né? Eu até perguntei esse dia pro personal, eu falei assim, mas por que esse cidadão tá descalço aí? Ele falou, que vai fazer o agachamento, né? De repente, se o tênis tem um salto, alguma coisa, né? um solado, isso aí atrapalha. Mas não é todos. E inclusive ele teve que tocar, pedir para um aluno lá, e o aluno achou ruim, teve que tocar o cara, porque o cara queria treinar descalço. Aí cai um peso lá. Uma anilha no pé, no dedão, hoje, né? Hoje tá isso, né? Quem treina sabe muito melhor que eu. Hoje tá meio macaco vê, macaco faz. O povo tá copiando, você entendeu por que faz aquilo. Tem muito personal, muitas academias que contratam estagiário e coloca o cara como personal. Sim. E aí Como instrutor. Como instrutor. De e trânsito, aí isso né? aí, cara, você vê várias adaptações. Sim. Então, eu acho que é um problema muito grande. Não sei se na sua época já tinha esse costume que tá tendo, pelo menos é o que eu tô vendo mais hoje, né? Essa questão de pegar estagiário Sempre e teve. fazer essas Então, adaptações. na realidade, né, o personal, no dia que estava comigo, que eu sofri o acidente dessa academia, ele era estagiário. Tanto que depois foi aberto até um processo administrativo do órgão de educação física para apurar o que aconteceu comigo, porque o estagiário ele não poderia estar fazendo esse acompanhamento, né? Tanto é que teve até uma punição do órgão, na academia, na pessoa que era responsável pelo estagiário também, nele, foi apurado pelo Conselho de Educação Física também. Isso aí que o Roberto falou acontece muito. Acontece ainda, Sim. não com tanta frequência nas academias de rede, porque elas já têm uma normativa diferente, mas as que não são de redes, é muito comum você ver estagiários lá como instrutores. Não poderiam, mas é isso daí. E eu treino desde os 16 anos, eu tenho 43, então eu já vi muita coisa errada. Já vi gente se machucando, já vi gente caindo anilha no pé, Nossa. já vi um monte de coisa. E eu vejo que a grande parte das academias, os instrutores passam do seu lado, o cara tá treinando errado. Não corrige, né? Não corrige. Não corrige. E aí causam lesões, os caras vão machucando e tudo mais. Então, não tem essa preocupação. As academias de rede, elas querem enfiar pessoas lá e dane-se. É aí que começa a ter alguns problemas. Na academia que você se machucou, era numa das maiores, se não a maior academia de Rio Preto à época. E aconteceu. Sim. Talvez precisou acontecer um acidente para que as outras academias se preocupassem e falassem, não vamos fazer que existe o risco, né? Quando você sofreu o acidente em si, houve uma preocupação da academia de prestar assistência a você? Como que foi essa situação? Porque quando você caiu, como nem você falou, parece que apertaram um botão, desligou o seu corpo, né? Sim, eu você fui ficou consciente, desligada. Né? Hoje eu dou risada, né? Porque aconteceu, né? Foi um acidente, mas foi a ideia, né? A impressão foi exatamente essa, que eu fui desligada.
E como que foi na época, né? Eu sofri um acidente, o dono da academia, né, o proprietário, ele entrou em contato com meus pais, perguntando se eu precisava de algum auxílio, né? Ele fez esse contato, sim. Na época, né, eu tenho convênio, então, assim, o plano fez toda a cobertura de tudo que eu precisei, né, no hospital, toda a fisioterapia. Na época também acabou saindo uma nota meio chata do proprietário falando que a faixa que eu levei, a faixa que arrebentou da minha casa. Então meu pai, assim, falou pra ele, olha, o que a gente precisar pode ficar tranquilo que nós vamos, o plano tá cobrindo, né? Eu não tive muito contato com ele em razão, a gente sabe, né? As coisas acabam saindo na mídia, né? É muito complicado. Então, assim, mas no primeiro momento ele perguntou, sim, se nós precisávamos de algum auxílio. Mas, graças a Deus, eu tenho plano de saúde, né? O plano, ele fez toda a cobertura de tudo que foi necessário. Existe um vídeo dela, você viu? Ela começando a querer andar e tudo mais, assistindo a televisão. Foi um início de recuperação ali. Mas o que antecedeu a você ficar sentada? Porque você permaneceu deitado um bom tempo, né? Sim. Você fez uma cirurgia. Quanto tempo você ficou sem andar? Olha, eu comecei dar os primeiros passos, eu falo assim, apoiada, com as pessoas me segurando, ainda no hospital. Só que assim, sozinha mesmo, de ter autonomia, eu acho que eu demorei uns 6, 7 meses para conseguir eu mesma, sozinha, me levantar, me segurar, sem ter ninguém do lado, sem precisar. Porque assim, além de eu ter também toda a fraqueza muscular, eu sentia muita tontura. Porque o meu médico, na época, ele me explicou, a compressão medular, né, ela causa problemas também de pressão. Então, às vezes eu ia levantar, minha vista embaçava, eu ficava escura, eu não conseguia, além da fraqueza muscular, sabe, ficar de pé, em razão da tontura. Então, assim, foram vários fatores. E tudo foi acontecendo de forma muito devagarzinha, né? A recuperação medular, ela é uma recuperação, assim, muito lenta, né? Por isso que, assim, às vezes algumas pessoas até vêm conversar comigo, que sofreram também algum acidente, e falam, nossa, a recuperação é lenta. Eu falo, é assim mesmo, né? É um dia de cada vez, de pouquinho em pouquinho a gente chega lá. E foi exatamente assim, aos poucos que eu fui, né? Porque, por exemplo, hoje eu seguro um copo de água com essa facilidade, eu demorei muito para conseguir, né? Que nem nós estávamos conversando, a questão também de movimentos finos, né? Porque você pensa, que nem a gente pensa assim, perdeu os movimentos. Nós pensamos no básico, né? Não anda. Mas vai muito além disso, né? Vai muito além. Você se vestir sozinho, você ir ao banheiro sozinho, você conseguir fazer aquele simples movimento de fazer o giro do tronco para levantar da cama, além de andar, permanecer em pé, os movimentos finos de você conseguir cortar, segurar um copo, comer. Então, assim, se você parar para pensar o tanto de movimentos que nós fazemos diariamente e você ter que reaprender tudo, foi quando eu sofri o acidente que realmente eu parei para pensar o tanto de movimentos que nós fazemos, que eu tive que reaprender todos novamente. Então, assim, é muito mais do que voltar a andar, né? Quem às vezes passa por esse tipo de lesão, você percebe que todo pequeno movimento ele é importante e que a gente tem que sempre agradecer pelo simples fato de você conseguir levantar da sua cama todo dia sozinho, se vestir, tomar banho, conseguir se alimentar sozinho. Pode ter certeza que você tem muito a agradecer. Que você está conseguindo, às vezes, fazer coisas que muitas pessoas não conseguem e dariam tudo para fazer. Então, assim, é muito além de andar. São coisas que, tipo assim, para as pessoas acender, apagar a luz, a gente é uma coisa tão simples. E tem gente que só de conseguir fazer isso, às vezes o objetivo do dia dela é aquele. Sim. Né? Então, realmente, quem está dentro desse contexto entende essas nuances pequenas que tem e sabe quanto que isso é difícil. No seu caso, você comentou que quando você caiu, bateu a cabeça ali, apagou tudo. Então você só mexia o olho. Isso. A parte do rosto normal, você ficou consciente ou no momento você ficou inconsciente? Como teve os primeiros socorros? Alguém te ajudou ali? Como que foi nesse primeiro momento? Eu fiquei o tempo inteiro consciente, né? Foi como se alguém tivesse desligado o meu corpo, assim, de movimentos, mas eu fiquei consciente o tempo inteiro. E outra coisa também, assim, que eu acho que até é bacana de relembrar nesse dia, que eu falo que, assim, Deus coloca, às vezes, as pessoas certas nos momentos certos.
Quando eu sofri o acidente, tinha uma médica treinando. E ela viu que eu sofri o acidente e imediatamente ela foi prestar os primeiros socorros. Eu lembro que eu caí toda torta, assim, após o acidente. Ela veio me perguntar o que tinha acontecido e eu falei pra ela, eu acho que eu bati a nuca. E eu via ela colocando a mão, assim, em mim, eu não sentia. E ela falava, você tá sentindo? Eu falava, não. Aí ela me esticou, assim, como eu caí, fiquei toda torta, né? Ela me esticou, colocou meu corpo reto, assim, no chão. E ela falou, ninguém coloca a mão nela e liguem para a ambulância, que o caso dela, ela falou depois, né, pra mim, lógico, ela não falou na minha frente, mas ela falou, o caso dela é grave. Porque lá, né, eu acho assim, no desespero, às vezes você vê uma pessoa que sofreu um acidente, no impulso, às vezes a primeira coisa que você vai querer fazer, às vezes é que tentar colocar aquela pessoa sentada. E se a pessoa sofreu uma lesão medular, você pode piorar aquela lesão e tornar irreversível. Então, assim, por isso que eu falo que ela foi um anjo, né, que estava lá naquele momento, que prestou esse auxílio. Porque, às vezes, se ela não estivesse lá, uma pessoa que fosse tentar, na melhor das intenções, me ajudar, poderia piorar a minha lesão e tornar a minha lesão irreversível. Então, assim, eu sou eternamente grata a ela por todo esse auxílio que ela me prestou, esse apoio. E também, depois que eu sofri o acidente, fui para o hospital, ela me encontrou depois. E ela ficou emocionada quando ela viu que eu tava lá no hospital, que eu já conseguia fazer pequenos movimentos. E ela ficou, assim, emocionada. Eu acho que ela, como médica, como pessoa, relembrou o que aconteceu, né? E o que ela me ajudou. Então, assim, é muito legal. Por isso que eu falo que Deus também age por pessoas. Ele não age sozinho. Às vezes, uma pessoa que faz algo legal na sua vida, quem tá agindo por trás daquela pessoa é Deus. Então, Deus age de várias formas. E ele agiu também por trás dessa médica. Ele agiu por trás também do médico que me operou, né? Deus age de várias formas. Então, assim, é algo também muito legal, assim, de lembrar, que me remete ao dia do acidente. E do dia do acidente, você lembra? Sei lá, eu acho que na hora passa tanta coisa na cabeça, né, cara? Porque você não tá sentindo nada. Pensou o desespero, você fala, vixe, e agora? Você fica ali, tipo, puta, será que eu não vou voltar a andar? Você passou por isso também? Você ficou ali com aquele desespero todo? Então, ou você não lembra? Não, no primeiro momento eu fiquei assim, achei que eu tava dentro de um desespero, pesadelo. né? Então, não mexe, e aí... Você tá mexendo a boca, falando o eu olho. só piscava e conseguia conversar. Então, assim, no primeiro momento eu fiquei desesperada, né? Eu fechei o olho, a minha primeira reação foi fechar o olho e começar a rezar. E eu falo, né, que às vezes a gente procura Deus também no momento de aflição, e isso também me serviu muito para refletir depois. Eu fechei o olho, comecei a rezar, meu Deus, o que tá acontecendo? Me ajuda, que fique tudo bem, que seja só um pesadelo, sabe? Eu queria que aquilo passasse logo. E eu só fui entender, né, cair a ficha do que tinha acontecido depois. E depois também foi aquilo que eu disse, eu quis muito viver um dia de cada vez, e eu não queria ficar pensando, será que eu vou voltar a andar, será que não? Eu falei, não, vamos com calma, vamos viver um dia de cada vez, o que for pra ser, vai ser, senão eu vou sofrer por antecedência, vou sofrer por algo que não depende de mim, então vamos viver um dia de cada vez. Mas algo que me serviu muito, assim, pra refletir esse dia que nesse desespero, eu comecei a rezar, por que a gente às vezes procura Deus no momento de aflição e não no momento de gratidão? A gente tem essa mania, às vezes, de rezar mais e procurar a Deus naquele momento que você está aflito, que você quer pedir algo. E pós-acidente, isso ficou muito na minha cabeça. Então, hoje, né, depois do meu acidente, primeira noite depois do meu acidente, eu sempre coloco a minha cabeça no travesseiro e a última palavra que eu falo é obrigada a Deus. Independentemente se meu dia foi ruim, profissionalmente, encontrei uns pepinos ali na minha vida de advogada, né, alguma coisa que não deu certo. Eu acho que, independentemente de qualquer coisa, eu tô bem, eu tô com saúde, tá tudo bem, eu tô viva, amanhã tá tudo bem de novo, eu tenho uma nova oportunidade, e tá tudo bem, a vida continua. Então, a gente tem que ser grato, independentemente de como foi o dia. Então, é uma lição que ficou assim pra mim depois do acidente, que a gente deve procurar a Deus não só naqueles momentos de aflição, mas principalmente no momento que tá tudo bem, que você tá grato pela sua vida, pelo que tá acontecendo. Então, ficou também essa reflexão, assim. Normal, é verdade. Ninguém procura nos momentos bons, né? Quando tá tudo bem, tá tudo bem. A gente nem lembra de Deus, né? Quando tá tudo bem.
Me diz uma coisa, quando você sofreu o acidente, você lembra mais ou menos a data? Lembro. Lembra, né? Dia 9 de janeiro de 2016. Você ainda estava na faculdade? Estava, no último ano. E como que foi essa questão de, vamos dizer, você teve que parar a faculdade, você continuou, parou um semestre, como que foi também porque sua vida teve que dar uma parada, né? Sim, completamente. O meu corpo parou e minha vida também. Eu tive que trancar a faculdade, tranquei, e assim, não tinha nem expectativa se eu ia trancar 6 meses, 1 ano, né? Os meus pais, e na época eu tava, né, vocês como advogados vão me entender. Eu tava naquela expectativa de prestar o exame da ordem, né? De fazer o cursinho preparatório, último ano, todo mundo quer pegar o diploma e tacar o AB na mão, né? Acho que é o sonho de todo mundo que faz direito. Então eu fiquei naquele desespero de falar, meu Deus, é meu último ano da faculdade, eu vou formar, eu quero formar logo, eu quero passar na OAB, quero fazer o cursinho preparatório. E meus pais olharam pra mim, e eu pensando nisso no hospital, era janeiro, daqui a pouco em fevereiro as aulas iam retornar. Aí meus pais falaram, Marcele, foca na sua saúde. Você vai ter tempo para terminar sua faculdade, para passar na OAB. O que é importante agora é a sua saúde. Você tem que focar em fazer sua fisioterapia, sua hidroterapia, não ficar pensando em responsabilidades agora. Vamos com calma. Então, eu tranquei a faculdade, foquei 6 meses só na minha fisioterapia. Aí, conforme eu fui evoluindo, né, eu vi que depois de 6 meses eu poderia voltar já para a faculdade. Mas se fosse necessário, ficaria trancada 1 ano, 2, né? Meus pais falaram, não tenha pressa, né? O que importa é a nossa saúde. Se a saúde está bem, depois a gente corre atrás do que precisar. Então, eu tranquei durante esse período, né? Imagina, como que eu ia querer ficar fazendo teste se eu não conseguia nem pegar num lápis, nem ia conseguir ficar me concentrando em estudar e com outras preocupações na cabeça também. Então, assim, foi bom esse tempo que eu acabei trancando, cuidando mais da minha saúde, focando na minha saúde. Acho que foi, assim, essencial para deixar tudo mais leve. E aí, no momento que eu senti que eu me recuperei, que eu estava, assim, melhor, e eu tinha aquela expectativa que eu ia voltar para a faculdade também depois de 6 meses, eu falava, meu Deus, lá tem degraus, como que eu vou subir? Porque eu tive que reaprender tudo, eu tive que aprender a andar, e eu tinha muita insegurança com degraus, né? E eu fiz faculdade aqui em Rio Preto, lá na Unirp, né? Que tem várias escadarias. E eu falava, nossa, mas vou voltar pra faculdade. Eu ficava ensaiando lá em casa como é que eu vou pisar no meio de um monte de gente que fica andando lá no intervalo pra cima e pra baixo. Falei, meu Deus, se alguém trombar em mim, como é que eu vou pisar no degrau? Será que eu vou cair? Sabe, aquelas preocupações de quem sofreu um acidente e tava reaprendendo a viver. Mas foi necessário esse tempo que eu tranquei a faculdade. Esse tempo que você teve que parar tudo, sua família apoiou você... você chegou a ficar muito tempo no hospital ou não? Fez a cirurgia e você saiu logo? Não, eu fiquei 13 dias no 13 hospital. 13 dias no hospital? Mas chegou a ir pra UTI ou não? Sim, eu fiquei 2 dias na UTI e depois o restante no quarto. Você ficou no quarto? Fiquei no quarto. Eu falo porque o caso do meu irmão, se minha memória não me falha, ele ficou aproximadamente 20 e poucos dias na UTI. Nossa. E ele ficou mais 70 dias no quarto. E a gente presenciou esse período lá dentro. E é difícil. Eu lembro que o meu irmão, a primeira vez que ele foi tomar banho, depois de aproximadamente... que ele tomava banho de paninho na UTI, né? Ele foi ver o sol coisa de 40, 45 dias depois, cara. O cara não sabia se estava de dia ou se estava de noite. E aí ele foi no banheiro, eu fui com ele. E a primeira vez que ele viu o sol, pela fresta da janela, assim, ele chorou. Nossa. Chorou, era umas 4 horas da tarde, assim, ele tava chorando. Porque é uma coisa tão besta, mas... o apoio da família nesse momento, igual você está reportando, é muito importante. Se você tem uma família que te ampara, que fala assim, olha, tudo bem, você vai ter que parar. Porque, um exemplo, como você e ele, foi em momentos jovens. Você com 21, meu irmão tinha 22. Então, você para a tua vida no auge. 21, 22, você está exalando. Juventude, né? E... com a questão da família, pelo que você relata, foi muito tranquila. A tua família te acolheu. Mas e os amigos? Você teve muitos amigos? Você viu que aquelas pessoas que você considerava como amigo, não era tão amigo assim, te abandonou, vamos falar assim, né? Você chegou a passar por essa situação, perceber? Passei. Acho que a gente vê de tudo, né? Às vezes você recebe conforto de quem você menos espera. E às vezes aquela pessoa que ali estava
presente na sua vida, que era um amigo, assim, mais antigo, te dá um respaldo, mas não tão carinhoso quanto você esperaria, né? Então, assim, eu tive amizades desse período, né? Por exemplo, teve uma amiga minha que a gente até na época estávamos um pouco brigadas, né? E, assim, ela é uma menina tão pura, tem um coração tão bom. O acidente serviu justamente para ela vir atrás de mim, de tentar essa aproximação, de tentar falar que estava tudo bem. Então, ela veio me procurar, ela foi em casa, ela até me levou uma flor, assim, foi, assim, incrível. A gente se abraçou, choramos. Então, assim, foi um momento até de reconciliação. E foi assim, eu acho que esses momentos na nossa vida, eles servem pra isso, né? Pra você ver realmente quem tá do seu lado. Porque amigo de festa é fácil, né? Você ligar pra alguém, convidar pra uma festa, né? Mas aquele momento que você realmente precisa de alguém, né? Não é todo mundo que tá ali. E são esses momentos que você percebe. E eu percebi bastante. Dá uma separada. Tem gente que não volta nunca mais falar com você. Não é que não volta, eu acho que você percebe que se afasta automaticamente. Não é que para, né? Se afasta. Não tem essa necessidade de falar mais com você, né? Você já não é mais importante. Sabe aquela história que tem pessoas que te procuram quando você tem algo a proporcionar pra ela? Quando você é útil? Você conhece verdadeiramente uma pessoa a partir do momento que você não é mais útil. Tem uma frase que diz muito sobre isso. Deixe de ser útil pra alguém, que você vai saber se você é realmente importante pra aquela pessoa. E eu acho que é isso. Hashtag Padre Fábio de Mello. Ele que fala isso. Pior, ele fala isso? Ele fala. Eu falei, eu lembro de alguém que falou isso, mas não lembro. Esse cara é monge, ele sabe tudo sobre Tô vendo. frases de reflexão. Frases de reflexão, de datas. É o monge aqui do podcast. Mas o ponto que a gente percebe que deve ser muito difícil. Eu vou dar o meu caso. Eu já tive paralisia facial, a gente brinca hoje, né? Mas é horrível, cara, pra comer, até voltar, é péssimo. Agora você imagina você perder tudo. Nossa. E manter essa esperança, é pra poucos. Você não passou depressão, não? Não teve? Não, até perguntaram na época, né, meus pais lá no hospital, se eu não queria fazer um acompanhamento psicológico. Mas assim, eu não sei nem explicar. Eu acho que eu tava assim, tão em paz e querendo aceitar o que acontecesse, e de certa forma eu pensava muito nos meus pais também. Eu não queria que minha mãe nem meu pai sofresse. Então eu não queria, assim, deixá-los tristes porque eu estava triste. Falei, não, eu tenho que ser forte pra mostrar pra eles que está tudo bem e eles ficarem bem. Tanto é que, assim, o que aconteceu no dia que eu fui operar, a minha mãe, ela tava me acompanhando na maca quando eu fui entrar pra cirurgia, né? E eu vi minha mãe chorando de um jeito que eu nunca vi na minha vida. Nunca vi minha mãe chorando daquele jeito. E eu indo pra cirurgia, eu olhei assim pra ela lá em prantos, de um jeito que eu nunca vi. Eu falei, mãe, para de chorar, vai ficar tudo bem. Já já a gente se encontra. Eu vou operar, mas já já eu tô aí. E eu entrei pra sala de cirurgia e eu lembro muito disso. Eu quis ser forte pra que ela ficasse forte. Então, assim, acho que isso também eu levei no meu momento de recuperação. Que eu queria estar forte pra passar essa força pros meus pais também. Mas nem todo mundo tem essa força, né? A revolta, muitas vezes, ela vem de forma totalmente involuntária. E lidar com um problema desse tamanho, cada um reage de uma forma. Eu não sei se eu ficaria revoltado, se eu queria matar todo mundo, não sei. É só acontecendo. É igual aquela velha frase que agora nós vamos para a área de direito penal. Você teria coragem de matar alguém? Se eu teria? Vou usar a resposta que todo advogado usa. Depende. Depende. Por isso que eu falo a reação de cada um. Depende do que estiver acontecendo. O que você vai fazer é muito relativo. Se você chega na sua casa depois do podcast, tem um maluco deitado na tua cama, o que você faz? Chamar ele pra meditar. Fazer uma yoga. Vou falar pra ele assim, ajuda eu a meditar, vem cá. Uns vão chamar o cara pra meditar. Lógico que não, né? Não sei, ué. Você é monge, né? Outros vão falar assim, um vai sair vivo daqui.
E o outro vai falar assim, ó, tô saindo, era tudo que eu precisava. E tchau. Sim. Cada um Tudo vai reagir depende. de uma forma, né? Ou, por exemplo, é que você questionou, né? Ah, você mataria alguém, mas em qual circunstância, né? Por exemplo, você tá numa ilha que você tem que matar alguém pra sobreviver, né? Existem várias circunstâncias, Sim, né? sim, por isso que a reação é de cada um, E de né? cada um, com cada situação, né? Essa questão é foda. É. Mas então, você teve um comportamento, o seu caso na época, ele acabou tomando uma proporção porque envolvia uma das maiores academias, se não Fiquei a maior. curioso agora. Por que você ia chamar o cara pra meditar? Ah, sei lá, vê o que vem na cabeça. Vou saber. Gilberto, lembra daquela história que ele falou não sei o que aqui, Não, cara? a gente tava conversando, e aí era assim, tá falando sobre o improviso. Eu não funciono muito bem no improviso, porque minha cabeça de louco. Então, assim, tipo, dá um exemplo, simbolicamente, tem um padre, um macaco e um monge meditando. Puta merda, é Nossa. verdade Aí, tipo isso. assim, liga uma coisa na outra e de repente você fala assim, até às vezes eu falo assim, cara, por que eu falei Por isso? que eu falei isso? Saiu. Você fala assim, meu Deus do céu. Aí tá aquela briga lá dentro. Então, é melhor não. É melhor você ter um roteiro, você tá bem ali. Seguir o dentro, script, né? Esse cara é maluco de Não, tudo. Eu não lembrava o que era que você tinha falado, cara. Então sai, às vezes sai. Então é melhor não entrar nisso. E aí Entendi. você tem que, né, tá no trilho. Então, agora deixa eu lembrar, porque agora bagunçou aqui. O que eu É tava o monge e o falando? macaco. Não, antes eu tava E o falando. padre. Eu tava falando alguma coisa, cara. Lógico. Já volta. Cara, mas essa eu precisava entender. Mas o ponto que eu ia comentar com ela é o seguinte. O seu caso tomou, agora eu lembrei, tomou uma proporção na época, porque era uma das maiores academias, e saiu no jornal, as redes sociais, enfim. Não teve pessoas que te criticaram, vamos falar os haters de hoje. Você não enfrentou isso? As pessoas mandaram mensagem, merecia, não sei o quê. Como que você gerenciou o sentimento e esse tipo de situação? Então, acho que o que mais tem, né, é quando você é exposta de alguma forma, é pessoas que te critiquem, né? Então, assim, na época, eu acho que se bobear até hoje, vai ter alguém que vai falar algo, né? Na época, por exemplo, ela mereceu, quem procura acha, e disso pra pior, né? Comentários. E eu acho que, assim, não ia me acrescentar nada ficar lendo e muito menos ficar discutindo, né? Do que aconteceu, se eu tava certa, se eu tava errada, se foi um acidente ou não. A única pessoa que sofreu com o que aconteceu fui eu. Eu não fiz mal pra ninguém. Então, por que eu ia ficar discutindo com comentários que não iam me acrescentar em nada? Eu ia colocar a minha energia naquilo que não ia me fazer bem. Então, eu preferi não ler, não discutir e focar naquilo que ia me fazer bem. Porque é muito fácil, né, você ver uma notícia, acho que principalmente nesses últimos anos, né, que tá todo mundo por trás do telefone, do computador, hoje é muito fácil você escrever qualquer comentário e achar que a internet é uma terra sem lei. É muito fácil. E ninguém pensa, eu posso estar ferindo essa pessoa. Hoje as pessoas falam coisas na internet que pessoalmente jamais falariam. E não pensam se estão magoando alguém ou não. Então hoje é muito fácil. E naquela época aconteceu bastante isso, de várias pessoas falarem. Teve, inclusive, pessoas que me mandaram mensagens na época nas minhas redes sociais, me xingando, sabe? Falando absurdos. E nesse momento que você pensa, que ponto que chega o ser humano? Porque eu não fiz mal pra ninguém, a única prejudicada com o acidente fui eu mesma. Então, assim, acho que a gente tem que tentar, nesse momento, abstrair esses comentários ruins, que hoje em dia, né, basta você ficar exposto a fazer algo pra ser criticado, sempre vão ter críticas. Então, a gente tem que tentar não ignorar, né? Não levar em consideração. Não vai acrescentar nada. Eu lembro de ter escutado algumas coisas. Algumas coisas Eu lembro maldosas. Isso aí o pessoal fala, né? Ainda mais quando os jornais, eles não reportam, pelo menos pelas experiências que eu tive, que eles não reportam exatamente o que aconteceu. É o verdadeiro disso que me diz. Eu falo isso porque quando aconteceu do meu irmão também teve uma repercussão no jornal da cidade. Caso dele? O dele teve, e quando o jornal reportou, não tinha nada a ver. Nada a tipo ver. assim, ele tava sozinho, falou que ele tava com 5 pessoas, tava fazendo negócio. Bebendo, né? Se sabe bobear, umas coisas assim, assim. que você fala, cara, nossa, viajou. Então, aí a pessoa lê o que tá falando no jornal, tira a conclusão, provavelmente o jornal não reportou exatamente o que aconteceu lá. Provavelmente falou que você deve ter feito alguma coisa errada, não sei o quê, e a pessoa tirou aquela conclusão rasa.
É porque Que muitas hoje vezes a a própria tecnologia. notícia, se ela for veiculada da forma que aconteceu, Não vende. Né? Tem Não toda a repercute, questão né? de marketing, Não vende. sensacionalismo, né? É. A gente sabe que, infelizmente, a questão de jornal, de mídia, funciona assim. Eles precisam, de alguma forma, chamar atenção. E, infelizmente, às vezes é falando uma mentira ou aumentando algo, né? Pra chamar atenção mesmo. Né? A gente sabe que, infelizmente, funciona assim. hoje eu tava até escutando um podcast hoje de manhã dos sócios. Eu não me lembro a porcentagem. A hora que eu tava chegando lá que eu escutei. Tava terminando o pedal. Falando que o brasileiro hoje ele está mais preocupado. A porcentagem de consumo de áudio e vídeo do brasileiro não se compara com ninguém do mundo. Nossa. É um negócio absurdo. Eu, pelo menos, fiquei. Nós já sabíamos, né? É. Que nós estudamos um pouquinho de Uhum. marketing. Não sei se você também vê. Coloca um conteúdo interessante e importante de direito, qualquer matéria que seja. Ele não vai dar engajamento como se você colocasse uma dança de biquíni. De qualquer coisa que seja. Faz o Roberto dançar aquela música do Bolsonaro lá que colocaram lá hoje, pra dancinha do Cássio lá. Eu não vi, eu não abri pra ver, Não cara. viu? Não. Vai dar 5 milhões de visualizações. Fala o direito do trabalhador em 30 segundos. Não precisa nem falar nada, é só botar uma tanga lá. e Pessoal, passar hoje na eu vou frente da falar câmera. sobre Dipularo. Você não pode. Ó, você não pode falar isso, você não pode falar o seu nome. Você chega, eu sou o fulano, tchau. Tchau. Né? A não ser que você for meio um pouquinho bonitinho assim, aí para pra ver. Falou, opa, peraí. Deixa eu ver. prestar um pouquinho de atenção. Não dá atenção porque é um pouquinho bonitinho. Mas se você não agradar muito, meu amigo, eles tocam você reto, não tem jeito. E aí você se recuperou, voltou a andar, tudo mais, terminou a faculdade, prestou o exame da ordem, passou. Você foi campeã de fisiculturismo, vamos dizer genericamente para as pessoas entenderem, mas na categoria biquíni. Meu, para quem não conseguia andar direito e ser campeã de fisiculturismo, que raio deu na tua cabeça de levar esse tipo de vida? Que não é qualidade de vida, é sofrido. É sofrido. É o cão. E muitas vezes, dependendo da categoria que você vai disputar, não é saúde. O corpo é destruído, literalmente, né? Que raio que te deu caiu na tua cabeça para você querer disputar um campeonato de fisiculturismo? Então, que raio, vou falar, Eline, foi culpa sua, uma amiga minha. Então, o que acontece, né? Eu treino já tem vários anos, né? Sempre gostei dessa vida de academia, mesmo pós-acidente, sempre continuei gostando, da minha época de escola, eu era de time de bola queimada, handball, sempre gostei. E nesses últimos anos, venho num ritmo forte de treino, gosto de me alimentar bem. E assim, ganhei definição, condicionamento físico nesses últimos anos. E essa minha amiga, ela estava me vendo treinar um belo dia lá na academia. Eu lembro até hoje, estava treinando costas, fazendo o pulley. Fernando vai saber, não vai, Fernando? Estava fazendo o pulley, o exercício. E ela foi lá brincar comigo, mexer comigo e falou: Má, você tá forte, hein? Acho que você devia participar de um campeonato de fisiculturismo. Falei: Eline, você tá de brincadeira, né? Fisiculturismo, eu? Ela: não, tem uma categoria que chama categoria biquíni. Onde as meninas têm um perfil, né, as mulheres mais slim, e elas são magras e definidas. E eu acho que você tem tudo pra sair bem. Falei: acha, nada a ver, não. Ela falou tanto na minha cabeça. Ela falou: não, peraí. Ela pegou, ligou pro personal dela, e o personal dela, ele é professor de educação física há muitos anos, e ele é especialista em fisiculturismo, que é o Fernando. Ela falou: Fer, a Marcele não tem um corpo ótimo, você não acha que ela dá pra subir na categoria biquíni? Ele: eu sei quem é, ela tem um corpo legal, eu acho que dá. Ele: não, vamos marcar uma avaliação. Aí eu sei que na hora que eu vi, eu já tava com a avaliação feita e com o plano montado pra participar do campeonato pelo Fernando. E na hora que eu vi também, porque como nós resolvemos, assim, essa ideia surgiu dessa minha amiga, faltando 40 dias... 40 dias é um período muito curto, né? Porque normalmente os fisiculturistas, eles ficam, às vezes, 6 meses fazendo uma preparação para campeonato. E aí o Fernando falou: não, do jeito que você já está o seu físico, nós só vamos alinhar os seus pontos fracos, fazer uma dieta com as calorias contadas, porque que nem eu nunca usei balança.
eu, embora me alimente bem, eu nunca usei balança. Ele falou, não, você vai comprar uma balancinha, vai pesar tudo bonitinho, vai fazer a dieta e vai treinar. Eu uso balança só com uma coisa, pra pesar o açaí. Mas por que pesar açaí? É, porque lá perto de casa você compra o açaí Ah. e eu, pra enganar a mente, eu pego o açaí diet, aí eu coloco uns 4 dedos de leite condensado e paçoca. Entendeu? Aí você tem que pesar. Mas porque tem lá que você ser o paga açaí por- diet. Lógico, aí. É equilíbrio, balancear, equilíbrio, entendeu? equilíbrio. É, eu faço isso. Então, e aí ele falou, não, Má, compra uma balança, você vai pesar todos os seus alimentos. E aí nós vamos fazer esse acompanhamento com também o treino direcionado para os músculos alvos do campeonato, que no caso da categoria biquíni é ombro, posterior de coxa, né, e glúteo. E aí eu fiz essa preparação durante esses 40 dias com o Fernando, segui a risca, porque nesse ponto eu sou até bem disciplinada. E aí chegou o dia do campeonato, e aí de forma assim surpreendente até pra mim, eu acabei ganhando. Mas antes de você contar, quando você sai, começa a se recuperar, você não ficou com trauma de treinar? É isso que eu tava pensando. Não. Falei, Mas você pesou- machucou na não academia. voltou pra A lá. primeira coisa que vai haver aquele bloqueio, falou assim, eu não Não vou entrar na quero. academia de novo. Acho, se eu pudesse, eu acho que eu já tava no dia seguinte. Você não sofreu nenhum tipo de bloqueio mental, assim? Ou só com aquele... Porque aquele exercício você nunca mais fez? Não, nunca mais fiz, não recomendo. Eu acho Não que faria até de foi novo. proibido de alguém Devia ser tentar abolido, fazer, né? Devia ser abolido. Mas assim, eu não tive esse medo, nem esse receio. E é engraçado porque as pessoas me questionam isso. Falam, nossa, mas você voltou a treinar, você não teve medo? E assim, eu penso que aconteceu comigo como se fosse um acidente de carro. Às vezes você sofre um acidente de carro. Você deixa de dirigir? Não. Os esportes foram algo que eu sempre gostei na minha vida. E o que aconteceu comigo, não sei se eu posso chamar às vezes de acidente ou de certa forma, né, fatalidade, não vou atribuir culpa a ninguém também nesse momento, mas de certa forma foi um acidente, né? Então assim, eu não posso deixar de fazer algo que eu gosto em razão de um acidente. Se você sofre um acidente de carro, que não foi culpa sua, às vezes veio alguém, bateu em você, até entendo que às vezes talvez num primeiro momento você até fique com aquele receio, né, de voltar a dirigir. Mas aquilo não pode te impedir de voltar a dirigir. A vida continua e aquilo foi um acidente. De repente Então, você não teve esse bloqueio porque você ama o esporte, você Amo. gosta. Talvez seja por isso. É por isso que Porque nós estamos falando, pessoa se por fosse pessoa. uma pessoa, assim, um exemplo, eu nem na porta da academia eu passo, nunca mais. Se sofre um acidente, então Você É igual pensou? aquela se vez cai que eu uma fui anilha no atropelado, dedinho, então. Algumas Não. pessoas não voltariam a andar mais de bicicleta também. Mas você no ficou seu caso um também. tempo com trauma, né? Não, eu Depois não, que você eu não sofreu. conseguia pedalar por causa da perna mesmo, que machucou Mas muito. você não ficou né? com trauma de andar na rua, essas coisas? Não, Ah lá. Não. não. Ele teve, acho que, o mesmo insight que eu tive, de você achar que você gostar tanto daquilo que você pensar mais no seu prazer e no amor que você tem de fazer aquilo do que um suposto trauma relacionado a um acidente, né? É. E a coluna, você não sentia dor, a limitação de exercício, nem nada? Porque Não, foi feita uma cirurgia, né? foi. A primeira coisa que você vai... isso sim pensaria, pô, estou com a coluna aqui, fiz uma cirurgia, eu vou fazer determinado movimento, vai estourar. Vai estourar. Então, isso foi algo que eu tive. No primeiro ano, segundo ano, eu tinha muito medo no meu pescoço. Muito medo. De movimentar. Ou às vezes, por exemplo, quando alguém vinha, colocava a mão assim perto do meu pescoço, eu já ficava... o meu namorado, ele fala disso até hoje. Porque às vezes ele já me pega meio assim no pescoço, eu não gosto. E que eu fiquei um pouquinho... com essa aflição no pescoço. Eu tenho hoje, sim, ainda um pouquinho. Mas, assim, de movimento eu não tenho limitação nenhuma no pescoço. Mas na época eu fiquei, sim, aquele primeiro momento que eu tava retornando às atividades físicas, eu não queria nada. Por exemplo, hoje eu faço agachamento no aparelho lá no Smith, normal. Mas antigamente eu não colocaria a barra aqui, porque por ser próxima ao pescoço, a cervical, eu ficaria um pouco com receio, né? Mas aí foi algo que eu fui trabalhando, o meu psicológico também, falou, não, o meu fisioterapeuta também trabalhou comigo essa parte, que eu tinha muito medo no começo. Por exemplo, outra curiosidade, assim, eu fiquei com aquele colar cervical durante 90 dias sem poder mexer o pescoço. Então, assim, no momento que eu tirei, foi assim, eu não queria nem mexer sozinha meu pescoço, de tanto medo que eu tinha, porque eu pensei, meu Deus, eu operei...
Coloquei uma placa de titânio, 6 parafusos, fiz enxerto ósseo, que eu fiz também do osso da bacia. Porque a minha C5, ela quebrou de um jeito que chegou a esfarelar um pedaço do osso. E o médico falou que aquilo não iria se recompor. Então, precisaria... Eles pegaram, né, um pedaço do osso da bacia e colaram também na minha vértebra, na C5. Então, assim, eu tive aquele receio quando eu tirei esse colar cervical, que eu fiquei 90 dias, com o pescoço travado. Aí, minha mãe até brincava, que falava que eu ia me virar, eu fazia assim. Eu não queria mexer meu pescoço de jeito nenhum, eu tinha pavor. Mas aí é algo que a gente vai trabalhando, né? Vai perdendo esse medo, esse receio. Mas o trauma... deve ser alguma... Quem entende de corpo vai saber melhor que eu. Parece que o corpo ele cria um trauma naquele lugar e fica ali armazenado aquilo. A minha esposa sofreu um acidente, ela que trincou o punho. Não, já faz anos. Não tem santo que faz você relar nesse punho dela. Ela não gosta? De jeito nenhum. Sente aflição, assim. Sente exatamente o que você está falando. Um pouco. Você rela naquele lugar onde foi lesionada, a pessoa tem receio, ela tira a mão, não consegue. E isso aí fica um trem no corpo que você vai imaginar, né? O corpo deve armazenar alguma memória da lesão, alguma coisa de acidente que fica ali. Não tem jeito. E você, quando volta aí, vai para essa questão do fisiculturismo, muda todo o treino. Como que foi fazer essa mudança? Porque você treinava porque você gosta. Sim. Isso é uma coisa. O treino, igual o Fernando falou, o treino cotidiano é uma coisa. Eu não sei se fisiculturismo é de alta performance. É considerado alta performance? Sim. É uma extrema agressão ao corpo. Como que foi para você fazer essa adaptação? Porque você sai totalmente inerte, começa a treinar e aí muda para um outro sistema diferente. Como que foi para você fazer esse caminho todo? Na realidade, assim, eu já vinha num ritmo de treino muito forte, né? O que o Fernando, né, o meu treinador, ele fez, ele adaptou alguns grupos musculares para nós focarmos mais. E, por exemplo, eu nunca fui uma pessoa de fazer muito exercício de cardio, né, que nós chamamos, que é bike, né, esteira, eu sempre faço mais musculação. Nesse período, como nós queríamos uma definição ainda maior, eu cheguei a fazer 2 cardios por dia, além do treino de musculação. Eu fazia um aeróbio em jejum de 30 minutos, fazia a musculação no horário de almoço e no fim do dia ainda fazia mais 45 minutos de cardio, de esteira. Eu fazia 3 treinos por dia, então assim, era bem desgastante. Isso nos últimos mesmo. 40 dias. Nos 40 dias de preparação para o campeonato. E a alimentação também, ela foi no começo bem tranquila assim, porque o Fernando, né, o meu treinador, ele falou que eu já tinha uma alimentação assim muito saudável, muito boa. O que ele fez? Ele adaptou a questão de calorias para conseguir calcular o que eu estava ingerindo e o que eu estava gastando, para nós chegarmos ali melhorando o condicionamento físico, né, dos grupos musculares que ele queria, que no caso era ombro, né, posterior de coxa e o glúteo. Mas assim, o que foi desgastante foi mais, acredito, as 2 semanas que faltaram para o campeonato, porque em razão, né, de diminuir a gordura do corpo, ficar com a musculatura mais aparente, eu estava comendo bem pouca quantidade de carboidratos nas 2 semanas que faltaram. E também, né, já começa a vir um desgaste, porque você está comendo pouco e fazendo 3 treinos, basicamente, por dia. Então, é bem desgastante mesmo. Mas, assim, eu já vinha num ritmo forte de treino, de academia. E aí, tive que também conciliar todos esses treinos e alimentação também com o escritório, né? Eu continuei advogando, tenho escritório. Mas foi isso, basicamente. Mas, assim, eu ainda não judiei muito do meu corpo, porque que nem... em algumas categorias, né, tem alguns atletas que utilizam hormônio. No meu caso, eu decidi, foi uma opção minha, subir natural. Porque eu gosto de uma alimentação natural e eu não queria agredir meu corpo com hormônio, com anabolizante, nem nada disso. E o meu treinador, o Fernando, ele falou, não, você tem um condicionamento de uma pessoa que já treina há muitos anos e eu acho que você tem potencial de ir bem no campeonato natural. E eu resolvi assim, então a gente só fez essa adaptação mesmo de calorias do que eu comia e de treinos. E aí eu decidi subir sem hormônio algum também. Eu ia te perguntar das famosas paradinhas, né? Paradinhas. Os caras, as pessoas que vão competir, elas... Nem que não vai competir. Eu tomo também. Regularmente, faço a reposição de testosterona. Já tô velho, né? Já tem que... Tô velho. Tem que... Pô, eu fico morto. Se eu não uso, eu não sou a mesma pessoa.
já é uma questão de necessidade do corpo. O uso de testosterona, a alimentação, o que eu posso manter de uma forma correta, eu mantenho. Bebo cerveja, bebo uísque, bebo um monte de tranqueira também, mas o que eu posso manter, eu mantenho. E a grande pergunta é, você antes de competir, pelo que o seu treinador falou, você já tinha um corpo. Como manter um corpo saudável, um corpo malhado, sem uma pretensão de competir, né? Que hoje as mulheres buscam a perfeição do corpo, que é sem barriga, sem celulite e sem o... Sequinha, sem colote. Sem o bracinho balançando sem tchauzinho, no tchau, né? Sem tchauzinho. Qual que é o segredo para isso? Eu acho que não é segredo, assim, eu acho que é um estilo de vida que eu vim adotando, que não foi do dia pra noite, vem já há muitos anos, de buscar uma alimentação saudável. Eu, na minha adolescência, teve uma época que eu tava, inclusive, com a glicose alta, eu acordava tomando refrigerante, por incrível que pareça. Teve uma época que eu tomava de café da manhã Tostex com Coca-Cola, né, com refrigerante. E chegou um ponto que eu falei, não, eu preciso começar a melhorar a minha alimentação, porque eu gostava de treinar, sempre gostei, né? Mas naquela época, em razão da alimentação, meu desempenho, né? A gente sabe que quando você se alimenta bem, você consegue treinar melhor, né? A gente sabe disso. Então, desde aquela época, eu falei, não, eu preciso começar a melhorar a minha alimentação, não só por uma questão de estética, mas de saúde, principalmente, né? A estética, ela é consequência. Mas se você não tá se sentindo bem, não tá disposto, tá com sono, você não tá se alimentando bem. Então, a partir desses anos atrás, eu comecei, né, a me alimentar melhor, não comer fritura, evitar doces, comecei a colocar muitos legumes. Eu não comia nada de legumes. Eu acho que sabe que eu só comia de fruta? Maçã. Se perguntasse pra mim, acho que 6 anos atrás, o que você come de fruta? Eu ia falar maçã, só. Não gostava de nada. Legumes, eu tinha pavor de legumes, acho que eu tinha alergia. Mas quando você tomava refrigerante maçã, cara. Maçã é brabo, hein? Uma explosão de sabores. Não, maçã é igual dançar com irmã em festa, não tem graça nenhuma. Nem pra ser uma fruta melhor, né? Não tem gosto, não lembra ninguém. Não lembra ninguém. Cara. Que fruta é boa? Banana. Banana, eu adoro banana. Eu como banana com ketchup. Oi? É isso que é saudável, né? Banana com mas o ketchup é zero. Mas não é nem questão de ser... Orientação médica. Mas não é nem questão de ser saudável. É esquisito. Cara, nunca ouvi falar de um cara que come banana com ketchup. Antes de vir pro episódio hoje, eu comi tomate, banana e ketchup. É sério. Não é possível. É sério. Bota a banana lá e joga o ketchup em cima, assim. Meu Deus. Não é possível que eu sou o único. Arroz com mamão, vocês nunca comeram? Ele tá brincando, né? Eu não sei se ele tá brincando. Não, agora não é zoeira. Minha esposa deve estar assistindo aqui, eu vou falar, manda no chat aí, Nicole. É verdade, não é zoeira. Não é possível. Não é possível. Juro por Deus, eu como banana com ketchup. Por isso que o cara que fala que ele pensou num monge, num padre e num macaco. Alimentação de banana e ketchup. Não tem explicação. Maçã não cara, dá, eu tô sem brincadeira, eu tô... É sério, eu vou tirar foto e vou mandar pra você. Arroz com mamão? Você nunca comeu? Eu acho que nunca ninguém comeu isso. Eu nunca ouvi falar. Cara, minha avó me ensinou. Minha avó era mineira, ela me ensinou a comer isso e eu como. Será que em Minas é tradicional? Não é possível. Eu acho que lá é aqui, ela respondeu aqui, ó. Pior que ele come mesmo. Ele come mesmo. É verdade. Nossa. É porque assim, uma vez eu fiz o HCG e eu comi muita maçã. Dentro lá do que tinha que fazer. Dia, que era o dia da maçã. Não, mas a única fruta... Porque assim, o HCG que eu fiz foi de 20 dias só. Era de 40, eu consegui fazer 20. Eu perdi acho que 10 ou 12 quilos. Nossa. Só que eu tinha que comer maçã. De manhã, se você sentia fome, não que você podia comer, era maçã ou morango. Nossa. Mas é que era você usava também o inibidor. Nossa, nada. Tinha o inibidor, tinha a suplementação pra não passar mal. Só que, cara, chegou aqui e enjoa. Lógico. Você empanturma, você come aquilo lá, você fica com fome. É verdade. Agora ela tá falando enchendo a boca aqui comigo. Não. Não, aquela época. Hoje maçã não é minha fruta favorita, não. Ah, bom. Hoje eu adoro uma banana. Eu amo banana. Uma banana com aveia, granola, melzinho. Delícia. Isso é gostoso. Delícia. Experimenta com ketchup, você vai lembrar de mim. Depois você vai falar. É bom, velho. Cara, não é possível. Alguém nesse mundo deve fazer igual eu. Sim, alguém nesse mundo deve fazer, mas... Falando em fazer, deixa eu... Nós estamos falando de comida, deixa eu falar do nosso parceiro, o Burguês. Deixa ela digerir minha loucura aqui. Não, e duro que é verdade, cara. Eu não tô zoando, não vou mandar foto.
Vou mandar pra vocês verem. Bom, deixa eu falar do nosso parceiro O Burguês para você que tá aí assistindo e quer comer um lanchinho, né? Quer comer uma porçãozinha. Você pode entrar aí no aplicativo do O Burguês, do iFood, ou mesmo no link abaixo, no WhatsApp aí. É verdade, cara. O cara tá rindo. Cara. Muito melhor comer o burguês, gente. Não come banana com ketchup, não. E então, tá aí, ó. O Burguês, você entra lá, manda a sua localização, faz o seu cadastro, é rapidinho. E você consegue ver lá no site do O Burguês, tem queijo Gouda, batata canoa, tem quesadilha de frango, tem uns franguinhos, nuggets de frango muito bom, tem os hambúrgueres, tá bom? Tem vegetariano, tem de costela, tem de frango, tem o tradicional, tem americano, tem várias opções, novidades, e você pode montar inclusive um combo, tá bom? Que tem as porções de entrada, o lanche, a sobremesa e a bebida. Então entra lá no O Burguês, tem bastante coisa e eles entregam na sua casa, tá? Então é só você pede no aplicativo, fica aí no sofazinho assistindo a gente e pede no O Burguês, ou também se estiver na rua, se quiser passar lá na Alberto Andaló 3433, no centro aqui em Rio Preto, dá um pulo lá, eu tenho certeza que vocês vão gostar, pode comer lá também, tá bom? O Burguês é lanche, é vida, o Burguês está ajudando a gente a ficar... Eu não vou participar de um campeonato desse nunca. Nunca. Porque do jeito que eu como, quantas calorias você tá comendo por dia quando vai participar de um? Porque muda, você falou que muda. Não, mas o problema é que eu já venho me alimentando de uma forma parecida com o campeonato. Ele só deu uma alterada. Mas eu acho que eu como umas 1.500 calorias por dia. Então Não é tão pouco assim. Tá, o que você come? Fala pra mim, café da manhã, almoço e janta. Dá uma... Dá um feedback, só pra eu entender. Vai que, né? Não, ó, de café da manhã eu normalmente como... Eu gosto de fazer uma panquequinha de banana, que vai banana, farinha de aveia... O que mais que vai na minha panqueca? Canela, ovo... Uma panqueca de banana com ketchup. Não, panqueca de banana, né? Com geleia de morango. É gostoso. Boa, nossa. É gostoso. Eu até aprendi a fazer isso aí. É gostoso. Você maceta a banana lá, bota aveia, bota ovo. E eu faço no micro-ondas, que fica super fácil. Coloca lá, coloca um pouquinho de fermento, 2 minutinhos no micro, ela assa na caneca, aí você vira um bolinho de banana. E aí fica gostoso, dá pra comer com geleia. Eu às vezes compro uma goiabada zero, também fica gostoso. Não. Mas todo dia você só come isso ou você muda? Você vai mudando? Não, eu às vezes como também tapioca e ovo. Ou um pãozinho integral com ovo. Gente, eu não como nada de extraordinário. Quantos ovos? Não como muito. Uns 2, 3. De manhã, assim. Aí, ó, por exemplo, o meu almoço, tá vendo? Ó, vou mostrar que não tem mistério nenhum. Arroz integral, feijão, brócolis, couve-flor, frango, tilápia, salada, alface, tomate, repolho. Não tem segredo, gente. Você come batata frita? De final de semana eu como. Só no final de semana? Só no final de semana. Então tá. E aí, você toma um café da manhã e aí esse almoço no meio da tarde, não, maçã? Eu tenho o lanche da manhã, que eu normalmente treino no horário de almoço. Mas aí eu tomo um iogurte com granola antes do treino. E aí eu almoço, aí à tarde eu às vezes faço um lanchinho também de, às vezes, pão integral com atum, ricota, um ovinho também. Atum não rola. Ô, louco, atum é tão gostoso. Eu gosto. Eu adoro atum. Fazer um patezinho com ricota, fica uma delícia. Não, atum... Ketchup com banana que é bom, né? Isso aí não dá pra negociar. Aí depois do almoço tem o café da tarde. O café da tarde que também às vezes é um lanchinho, né? Uma tapioca com ovo, algo assim. No jantar também eu como bastante. Eu gosto muito de legumes grelhados, tipo brócolis com uma manteiguinha assim fritinho na frigideira, uma couve-flor também frita com um pouquinho de mostarda e mel, uma cenourinha também fritinha. Adoro legume grelhado, qualquer legume que grelhar eu gosto. E aí também arroz integral, feijão, tilápia, frango, mas tudo salmão. Pesado. Não, hoje eu não peso nada, eu nunca pesei. Só quando foi só quando para o campeonato. Só pro campeonato que eu pesei, eu não tenho o hábito de pesar. E antes de dormir você come também. Normalmente que eu sou formiga, né? Então. Tá vendo? Olha quantas refeições que ela come, Roberto. Cara, eu não como metade do que ela come. E por que você é gordo, então? É problema, deve ser família. Tireoide, falar que igual o pessoal fala tireoide. É os corticoides da vida aí que nós estamos tomando, então é inchada. E aí, antes de dormir, às vezes eu gosto de comer uma fruta, uma que ele adora, maçã. Nossa, não. Não, mentira, eu gosto bastante de tâmara, eu adoro tâmaras. E às vezes eu tomo uma dosinha também de whey. Tâmara é uma docinha meio...
parece uma castanha grande. Castanha assim, Só parece uma pelo baratinha, formato. sabe, uma baratinha? Estranho mesmo. Eu gosto daquela jumbo, que é aquela bem carnuda, docinha, acho uma delícia. E aí, às vezes eu como uma fruta ou uma uva, eu também adoro aquela uva verde, acho uma delícia, bem docinha, geladinha. E uma dose de whey, normalmente eu como na ceia antes de dormir. Vendo, gente? Não tem segredo, não. Não é nada de extraordinário, é o seguinte, não. Você falou 6 refeições, o cara come 3 e não Almoço, café da manhã, almoço e janta? O meu problema é depois da janta. Eu vou chegar em Doces, casa agora. é formiga? Vixe! E não vem com, come chocolate 70, não Tem para que ser com esse o ao negócio. leite. Não, esse A negócio barra. aí de 70% aí, você tá comendo barro, que nem tem gosto de nada. Não tem gosto. Tem que ser o chocolate do gordo. Mas mesmo, o que ela come falou aí lá, eu do gosto. whey, o meu personal ensinou um negócio que é bem bacana. Você joga as 2 medidas de whey lá, vê o que você gosta mais, coloca água, vai um pouquinho, vai mexendo, vai colocando, mexendo. Ele parece um Danette, cara. Vira um creminho, eu faço também, fica gostoso. Em termos de... A tua cabeça parece que vai assim, tô comendo Danette. Mas é gostoso. Não, mas eu acho gostoso também, eu faço. E às vezes você coloca na geladeira pra ele ficar bem geladinho, e aí você pode até picar uma fruta, colocar em cima, eu gosto também. Só não pode jogar ketchup em cima. Só não joga ketchup, nem mostarda, nem nada. Nem molhos em geral. Mas, na semana, então vamos supor, você foi competir, naquela semana você muda. Você vem toda a preparação, né? Na semana final você dá um up, assim, igual às vezes lutador de MMA, o cara entra no sistema lá. Você também fez isso? Tipo, sei lá, tomou 5 litros de água por dia ou não? Como que foi? Sim. Então, foi algo novo também pra mim, né? O fisiculturismo. E, na verdade, assim, o meu treinador, né, o Fernando, ele foi fazendo essas mudanças, né, na minha alimentação de forma semanal. E na última semana tem esse upgrade mesmo, né? O que é feito na última semana? Eu vou falar o que foi feito, né, comigo. No início da semana, nós começamos uma alta ingestão de água, né? Eu comecei tomando, se eu não me engano, se não estiver enganada, na segunda-feira, né, 3 litros, na terça subimos para 4 litros, 5... Acho que chegou no pico da semana, eu tomei 6 litros de água um dia. E aí, quase na véspera, na quinta e na sexta, nós já... Não sei se foi quinta ou sexta, começamos a diminuir a dosagem de água. E também, durante esse processo de alta ingestão de água, também tem a questão da parte de carboidratos, onde o meu treinador ele foi diminuindo os meus carboidratos. Então, é uma semana onde tem uma alta ingestão de água e, ao mesmo tempo, você praticamente quase corta, né, os carboidratos. E aí, o que acontece, né? Me desculpem a pessoal aí da área da saúde, né, se eu falar alguma besteira, eu sou advogada, né? Mas o que acontece? O que eu achei que meu treinador ele tentou me explicar? O que acontece, né, com esse processo de alta ingestão de água e também, ao mesmo tempo, de diminuição de carboidratos, né? As células, como você tem pouco carboidrato e está colocando uma alta ingestão de água, ela absorve, né, muita água, né? Ela retém a água. E o excesso, né, como você está também com excesso, né, uma quantidade muito grande, vai eliminando. Aí, na véspera, né, a gente faz o que chama, que é na véspera do campeonato, o carb up. Você só come praticamente uma quantidade muito alta de carboidratos na véspera e começa a diminuir a dosagem de água. E o que a musculatura faz? Ela pega todo esse carboidrato que estava em falta e a água que está começando a ficar escassa, a água sai da célula e o carboidrato começa a entrar, dando aquele aspecto de músculo mais cheio, que é aquele aspecto mais inchado da musculatura. E aí é exatamente assim, né, que é esse condicionamento que se espera no dia do campeonato. Então, a tendência da alta ingestão de água e depois você tira a água e joga o carboidrato é justamente para criar esse aspecto na musculatura, você inchar o músculo para que ele fique mais aparente, dê aquela colada na pele, na musculatura, né, que os fisiculturistas falam, e você criar uma definição ainda maior no campeonato. Para você ter uma ideia, também na véspera do campeonato, o meu treinador ele pediu para eu mandar uma foto à noite, né, para ver como que eu tava fisicamente, para ver se ele achava que eu tava muito sequinha, se podia dar uma carbada ainda maior. Ele pediu para eu comer um lanche na véspera do campeonato. Estranho, né? Você parar pra pensar, nossa, eu vou participar de um campeonato de fisiculturismo amanhã e vou comer um hambúrguer agora. E ele falou, não, pede um hambúrguer com bacon, capricha na gordura.
Por quê, né? Se você parar pra pensar, meu Deus, eu até fiquei meio assim, né? Porque você não engorda momentaneamente, né? O organismo, ele demora um período, né? Pra você pegar aquele alimento que você tá comendo e ele ser transformado também em gordura. E o fato também do lanche, ele ter uma quantidade também, porque tem a questão do sódio também. Na véspera do campeonato, nós diminuímos o sódio, né? O sal da comida. Então, assim, quando você joga, né, algo também com sódio, que eu comi no dia do campeonato, você também incha a musculatura. Então, por isso também que eu comi um lanche na véspera do campeonato. Um hambúrguer cheio de queijo e bacon e tudo mais. Uma estratégia, né? Pra inchar a musculatura. Eu não sei se nós conversamos isso com o Marcelo aqui ou se foi alguma outra discussão, mas os normais, vamos dizer assim, final de semana estrala na cachaça, né? Chega segunda-feira, tá todo mundo inchado. Todo mundo inchado. E eu assisti uma vez um vídeo do Renato Cariani, por isso que eu falo que eu não sei se nós conversamos sobre isso aqui na live com o Marcelo. Ele fala essa questão da água. Tá inchado, bebeu muito, 6 litros no primeiro dia, 6 litros no segundo, aí depois vai eu não lembro se vai aumentando ou vai diminuindo a quantidade de água, mas 6 litros para tomar, você não sai do banheiro praticamente. Né, você passa o dia, não foi o que eu passei, eu passava a semana no banheiro, eu tava trabalhando, eu estava no banheiro. E a ingestão de água, ela vai eliminando todo o inchaço. Sim. É um negócio que você para pra pensar, não, eu vou tomar muita água, eu vou ficar inchado. Não. É o contrário. Porque o corpo ele não Ela consegue, vai né, eliminando, absorver, né? ele elimina. Vai eliminando. E é uma estratégia, você vê, toma muita água, no final da preparação, come um lanche. E corta a água. Você vê os fisiculturistas, o cara come uma pizza inteira antes do campeonato. Não, é que você não viu nos bastidores lá no campeonato. Tinha gente comendo McDonald's pra subir no palco. Tinha um cara lá, um fisiculturista, um bodybuilder, que ele tava comendo um Big Mac. Eu olhei assim, um com um Big Mac, o outro comendo um sonho de padaria deste tamanho. Falei, meu Deus, e é justamente para dar esse aspecto, né? Porque você come, né? Tanto a questão da glicose também, quanto o sódio, né? Dá aquele aspecto inchado também, principalmente para você aquecer antes de subir pro palco. Por exemplo, no meu caso, o que eu comi no dia também lá do evento? Eu comi pela manhã, eu comi banana com aveia, comi um pouquinho também de batata doce. Mas antes de subir no palco, eu comi meio pacote de batata Ruffles e 2 colheres de doce de leite. Para dar um pico de glicose. E a Ruffles, como ela tem uma quantidade de sódio muito alta, eu comi e fiz o aquecimento com os pezinhos ali antes de subir. E ela dá aquele inchaço momentâneo em razão de ter esse sódio muito alto. Então, assim, é meio loucura, né? Mas é fisiologia pura, né, do corpo. Ó, é pra essa parte aí que a galera vai comer. Se quiser me chamar um dia do campeonato, eu só fico lá. Você vai só pro dia do evento. Os bastidores. Ó, tô aqui, galera. Vim ajudar vocês aqui, ó. Pensou? Ela tá falando dos pezinhos. Você era daqueles caras que... Seu Egberto, que tava na balada, assim, ia no banheiro fazer umas flexão pra sair com os braços inchados. Tinha uns caras que faziam isso aí, cara. Os cara pra chamar a atenção das meninas lá, fazendo no banheiro. Aí o cara ia lá sair com os fazia braços... flexão. Mas você sabe que é engraçado que tem personal que fala isso, que tem aluno que chega assim e fala, professor, eu quero treinar na sexta-feira bíceps. Que eu vou sair sexta-feira, eu vou na balada, eu quero tá inchadinho na sexta. Nossa, mano. Não, mas eu fico pensando porque, cara, o cara leva todo um negócio pra chegar num dia, mas aí, qual que é o critério? De avaliação? No seu caso, na sua categoria. A sua categoria é biquíni, é avaliado a parte... É posterior, é isso, né? Que você falou posterior. Na verdade, assim, é analisado todo o conjunto, né? Da atleta, todo o físico, né? E, assim, tem alguns grupos musculares que tem um foco maior, assim, né? Por exemplo, como eu disse, ombro. A minha categoria, eles gostam de ombro bem marcado, redondo, né? A bolinha do ombro. Posterior de coxa também. E o glúteo. Mas no dia... São vários fatores que pontuam, né? Por exemplo, no dia você tem que... não basta só você estar com o físico bonito, você tem que mostrar o físico, né? Tem as poses, né? Que são obrigatórias. Tem o caminhar, né? Que é um desfile. Tem que estar com a cabelo e a maquiagem bonitos também, todo o conjunto harmonioso. Então, assim, são vários fatores que são levados, né, em consideração. Tem a questão que eles analisam também, essa atleta tem mais volume, essa atleta tá mais definida, né?
essa atleta posa melhor, essa aqui não, essa aqui tá com conjunto, né, que é todo, que nem você disse, né, todo um show, né? Por exemplo, principalmente nessa parte de atleta biquíni, o biquíni mesmo da competição, ele é inteiro bordado de pedra. Então, assim, é um biquíni todo bordado, tem o brinco, tem o sapato, que é um sapato de salto alto, que tem que ser, normalmente, acrílico, né, pra parecer que você tá descalça, porque o que tem que aparecer é o físico, né, não tem que chamar atenção o sapato. Aí também tem os brincos, né, eu, no caso, usei um brincão, assim, de strass que combinava com o biquíni. Então, assim, são vários fatores, né? É um show mesmo. São detalhes, São né? detalhes. Tem poses que tem que fazer que são obrigatórias em todos os... Sim, cada categoria tem uma... As categorias você tem poses obrigatórias, né? É um Eu não negócio consigo entender bem... porque os caras passam aquelas maquiagens lá. O cara parecendo um índio, velho. Tem a questão da tinta também. Tem uns caras que ficam, sei lá, Não, fica é porque eles todos precisam se pintar Sim, pra subir. Mas então, essa tintura, eles passam pra exaltar o músculo. O músculo, sim. Mas, um exemplo, se na tua equipe, na tua categoria do biquíni, eles vão avaliar você... Eles vão buscar só a definição do músculo ou o conjunto? Ou isso é peculiar? Cada um tem uma... Por exemplo, ele gosta mais de uma mulher um pouco mais cheia. Eu gosto de uma mulher mais riscada. Não, aí vai pra outra categoria. Ó, o Fernando tá por dentro. Não, eu não entendo nada. Eu sou leigo. Não, é porque existem Sim. também aquelas categorias... Eu tô entendendo o que você tá falando. Existem as categorias em que as mulheres são mais fortes, como a categoria que ela falou que ela é mais magra e definida. Então, é variado. Tem a biquíni, tem o wellness, isso. e vão tendo categorias diferentes. Tem aquelas mulheres também que são mais fortes do que nós. Você tá louco, cara. Tem as mulheres que é muito forte. Então, essas que você tá falando que são aquelas mulheres que têm aquelas coxonas, né, glúteo grande, são normalmente as wellness, né, que tem aquele posterior aqui, a parte de baixo do corpo bem saltada, bem saliente. E que nem... Tem essas divisões mesmo de categorias. No meu caso, a biquíni, ela é bem slim mesmo. Por isso que às vezes a pessoa olha, quem não entende muito, né? Fala, nossa, fisiculturista magrinha desse jeito. Pois é. Aí você fala assim, cara, é totalmente diferente. Porque a gente é levado a crer que é só a galera forte, aquela... Não sabe? Eu não sabia mesmo. Eu fiquei sabendo agora dessa questão do biquíni. E... Como foi pra você a experiência? Porque é o seu primeiro campeonato. Sim, foi meu primeiro campeonato. Como que foi essa experiência lá de subir e fazer a... Teve que treinar muito, né? Fazer as poses lá, né? Tive que ensaiar bastante. Então... e foi algo novo, assim, e me deu um frio enorme na barriga lá no dia. Na verdade, assim, eu fiquei tranquila o dia inteiro lá no evento, nos bastidores, aguardando, vendo o pessoal comendo Big Mac, comendo meu docinho de leite com Ruffles. Fiquei tranquila. Mas aí, no momento que o meu treinador chegou lá e falou, Má, aquece que vai subir. Eu falei, Aí peguei, aqueci, na hora que eu tava ali na coxinha, sabe aquela borboletas no estômago? Aquele frio máximo na barriga? Foi isso que eu senti. Mas é gostoso, eu acho que a vida é isso, né? É a gente fazer sempre coisas diferentes que causem um friozinho na barriga, é gostoso. Porque também sempre fazer as mesmas coisas, a vida não tem graça. É legal você fazer algo diferente, algo que você sai da sua zona de conforto, da sua bolha. Eu acho que é legal. E essa experiência me mostrou exatamente isso. Que às vezes a gente se propõe a fazer algo que a gente nunca havia pensado. A gente sai totalmente fora da nossa zona de conforto, da nossa bolha. E a gente pode se sair muito bem e gostar daquilo, né? Se é um mundo novo que a gente descobriu. Então foi super legal. Nossa. Mas e aí, você pretende continuar competindo? Então, Porque pretendo. você ganhou um campeonato regional. Sim. Existem os outros campeonatos que eles são muito mais competitivos, com muito mais pessoas e tudo mais. Só que aí vai demandar uma outra preparação, um tempo muito maior, uma quantidade de treino maior. E você pretende se dedicar a isso? Então, eu até, com esse campeonato, eu fui classificada para o Sul-Americano, né, que vai ser em São Paulo agora em novembro. Só que como eu já tô com outros planos pro fim do ano, já tô com uma viagem agendada que era do lado, né, e eu tô organizando um monte de coisas, então eu falei, não, eu não vou participar desse, mas ano que vem eu quero participar de outro sim. Já até conversei com o meu treinador, com o Fernando, nós vamos fazer uma preparação bem mais extensa dessa vez. Ele quer, assim, tentar aumentar o meu peso para ver se a gente ganha uma musculatura, né, uma massa magra maior. Ficar um período ali comendo bastante arroz, feijão e frango para ver se aumenta, né, ganha peso, para depois vir secando, fazer uma preparação maior. Mas é algo, assim, que eu gostei, achei interessante.
E, assim, até tem uma certa facilidade com o assunto por gostar. E é legal porque eu me coloco objetivo, é legal ter objetivo. Então, assim, tô disposta a querer participar de mais sim ano que vem. Tem um outro problema. Além de toda essa preparação, é difícil, é muito complicado. Você disse que você tem um namorado. E como ele lida com essa situação? Porque não pode sair para jantar, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não vai comer isso. E aí? Então, na realidade, esquecendo assim o campeonato. Nosso namoro tem quase 5 anos. Então, assim, ele já tá acostumado com Não, não o tá estilo. acostumado porque você não competia. É diferente. Não, mas eu falo assim, esse estilo de vida que eu tenho, de evitar açúcar, evitar fritura, eu sempre tive. Então, assim, lógico que a preparação, ela cria também um desgaste emocional, assim, psicológico, de estresse mesmo, de você fazer algo restrito, né, totalmente restrito. Porque, por exemplo, hoje eu chego em casa e eu vou jantar, eu vou comer o tanto que eu tô afim, eu não tô em preparação. Embora eu coma coisas boas e saudáveis que eu gosto, eu vou comer o tanto que eu tô afim. Não vou precisar pesar nem nada disso, não tô em preparação, tô balança guardada lá em casa. Só que ele lida numa boa. O meu namorado, assim, eu falo que ele é uma pessoa muito 10, porque ele me apoia em tudo. Tanto que, por exemplo, teriam às vezes algumas pessoas, né, que se estivessem no meu lugar, às vezes o namorado ficaria até meio enciumado de participar desse campeonato, se expor desse jeito, né, lá no dia do evento de biquíni, para um monte de gente. Mas ele sempre foi muito 10, ele me apoia em tudo. E quando eu disse pra ele que surgiu essa ideia de participar, ele falou, não, eu sei que você gosta, vai ser algo diferente, vai sim. E ele me entende super na alimentação, ele fala que ele gosta porque incentiva ele também a fazer esporte, ele faz jiu-jitsu, faz academia, ele pedalava também, ele gosta de pedalar. Então ele fala que é legal, porque ele também melhorou bastante a alimentação dele comigo, sabe? Da gente sempre procurar se alimentar bem. De final de semana a gente come as coisinhas que a gente gosta, a gente vai, come um lanche, come um burguês, come uma coisinha... É bom. É bom. Come uma coisinha gostosa. Então, assim, faz 5 anos já. Então, ele sabe o estilo de vida que eu tenho, ele gosta, ele fala que incentiva ele também, ele sempre me apoiou em tudo. Isso é extremamente importante, porque se você tiver um namorado, uma namorada que não esteja na mesma Alinhado, sintonia... Poxa, isso aí desgasta qualquer tipo de relacionamento. Se você for levar isso como estilo de vida, desgasta. Sim. Isso é fato. Porque Sim. a pessoa joga contra um projeto que você tem, né? Então, lá em casa a Nicole fala assim, eu quero emagrecer. Aí domingo à tarde eu falo assim, e o açaí não rola, cara? Ela fala assim, é foda ser casado com gordo não dá tempo. Falar, cara, o que nós vamos fazer hoje? Lanche, pizza e pastel. O que você quer comer? É assim, velho. Eu vou fazer o quê? Então, tudo bem. Então... Mas a gente, mais um exemplo, ela é vegetariana. Ela é vegetariana? Então a gente não tem problema com isso. Uhum. Mas leva um tempo de adaptação, né? Mas pode comer pizza. Pode. Dependendo Mas pode da comer pizza. pastel. Pode. Depende da pizza e do pastel, né? E pode comer açaí com leite condensado e paçoca. Ketchup. Cara, não, aí não. Com açaí não, mas o açaí é só com... Cara, eu já comi. Puta, eu fiz isso uma vez só. Não vai levar o pé da letra. Eu comi banana, ketchup e leite condensado. Nossa. Eu tava com vontade, experimentei. Tá bom, é isso aí. Se tem vontade, você pode comer, né? Mas só uma vez, assim, mas... É porque eu sou muito doceiro. Então, você doceiro, tudo que eu tenho que comer tem que ter doce. Tem O que ter ketchup doce. é doce. Uhum. Aí, não E entendo a banana muito. é salgada, né? mas aí dá um doce ao quadrado, entendeu? Aí fica um pouco entendi. mais... E fala uma coisa, com relação à questão do... Quando você ganhou isso, você esperava? Não. Você competiu por competir ou você foi lá mesmo e falou, não, vou fazer um negócio pra eu ser campeã? Não, eu não esperava ganhar, né? Eu fui de gaiata aos 45 do segundo tempo, não esperava ganhar, não. Mas assim, tudo que eu me proponho a fazer, eu vou de cabeça. Eu quero dar o meu melhor, eu vou me empenhar. Então, a partir do momento que o Fernando, meu treinador, falou, eu acho que você tem potencial, vou montar aqui um planejamento pra você de treino específico e de alimentação, falei, ok, eu vou seguir isso aqui à risca, eu vou dar o meu melhor. Se eu chegar lá, se eu ganhar, ficar em primeiro, segundo, terceiro, não me importa. O desafio principal pra mim foi comigo mesma. De saber que eu era capaz de suportar aquela restrição, seguir aquele planejamento.
E o resultado, assim, pra mim, lógico que ganhar, a gente gosta de ganhar, né? É gostoso ganhar. Só que acho que ganhar não é o principal. Porque o que eu descobri também com esse esporte é que nós somos o nosso maior desafio, nós mesmos. Então, assim, foi desafiador. Você compete com você mesmo. Você compete com você mesmo. Lógico que você chega lá no dia, né? É um esporte que as pessoas competem muito com as outras também, de olhar e falar assim, tá, por que ganhou? Às vezes questionar, né? Se eu acho que tá com o físico melhor. Mas é algo que, assim, a maior competição que você tem é com você mesmo. Então, assim, pra mim, o que foi muito legal também de ter participado do campeonato, não só pelo fato de ganhar, lógico, mas de saber que eu consegui cumprir aquele planejamento que foi montado pra mim. Que eu consegui vencer a mim mesma. Eu acho que isso foi muito legal, nesse ponto também. É, uma superação, né? Caiu ali, pô. Pensou? Se ganhou, ganhou. Né? Você não tem responsabilidade nenhuma. Vai ali... Eu fui leve. Eu falei, não, vou lá mas mesmo assim, você vai com aquele negócio... Não, a gente tem o espírito competitivo. Nós temos, lógico. Né? Quem não é competitivo, eu jogo baralho, eu quero ganhar. Até não paro ímpar, eu sou essa pessoa. Eu sou competitiva. Meu namorado, ele fala que eu sou extremamente competitiva. Qualquer jogo que você falar, vamos jogar, para o ímpar, eu quero ganhar. Só que eu, ao mesmo tempo que eu quero ganhar, eu sou uma pessoa que eu sou muito maleável e sei também que se eu perder, tá tudo bem, sabe? Eu não coloco uma carga maior do que aquilo tem que ter na minha vida ou uma responsabilidade que não precisa. Por exemplo, se eu ficasse em segundo, terceiro, último, lógico que, assim, eu ia, no fundo, no meu íntimo, às vezes falar, queria ter ganho, mas eu não ia ficar frustrada, não ganhei, não, tá tudo bem, faz parte, acontece, e eu dei o meu melhor e tá tudo certo. Fernanda, aí, ó. Você não participa de um campeonato desse aí, cara? Pra quê? Sei lá, põe uma tanga, pinta e vai lá, você vai ficar bonitinho, velho. Por que você quer me ver de tanga? Eu já vi. Nós já vamos na praia. Diferente. Tanga de eu não sei, os homens, que né? roupa que... Mano, não é sunga normal que os homens não, usam? necessariamente. Depende a categoria. Não tem bermuda, necessariamente. ó lá, tem a categoria bermuda, coloca uma bermudinha de praia. Aí, Guiberto, dá pra nós ir, cara, pensou? Nós dois lá. Faz um projeto, conversa com a Nicole pra ela te segurar na alimentação. Eu não tenho problema em casa, a Luana come praticamente as mesmas coisas que eu como. Não, mas o problema Então, em casa sou eu, não é, Nicole? Eu sou o problema. Você mesmo. É isso que eu tô falando. Eu sou o problema. A Luana não fica me jogando as coisas. Não, eu sou eu que sou Nem o eu que fico jogando pra ela. fico puxando pro mau caminho. Às vezes, o contrário, ela vai até me encher o saco e fala assim, você tá comendo demais, tá bebendo Dá uma demais, segurada. você tá não sei o quê. Ela vai me Mas encher quando saco. o casal tá na mesma vibe, eu tenho certeza que às vezes... não digo que você puxa a orelha, mas você troca uma ideia. Porque a questão da alimentação hoje, as pessoas têm muito relacionada à questão emocional. Mais relacionada a prazer do que saudável. A gente, pelo menos... Eu me relaciono muito assim com a comida. Então, se você tá muito estressado... Desconta na comida, né? Você vai descontar naquilo. Tem gente que desconta em outros vícios, né? Às vezes você desconta na bicicleta. Você desconta na academia. E eu vou descontar lá na comida. Então, cada um tem um. E aí, por causa disso, eu acho que acaba atrapalhando, né? Ter essa alimentação saudável. Então... É em relação com a comida. O Marcelo já me puxou minhas orelhas. Você não medita sobre isso. Sai daqui e fica meditando a noite inteira. Fala assim, eu tenho que mudar, eu tenho que mudar. Mas você sabe que isso que você disse de a gente se alimenta por prazer, né? É algo que alguns estudos dizem que surgiu agora na sociedade moderna, né? Porque o homem, ele começou se alimentando na época antiga, né? Pra sobreviver. E com a questão que veio surgindo, toda a questão da gastronomia, da culinária, o ser humano foi descobrindo, né, o prazer nos alimentos. E hoje que a gente se alimenta por prazer, a gente não se alimenta para matar a fome, para sobreviver. 90% das vezes você se alimenta por vontade, por prazer, por gula. É assim. O dele já é gula e necessidade. É gula mesmo, cara. Olha o que a mulher dele escreveu aqui no chat. Pelo amor de Deus, ele fica insuportável sem doce. Leva ele pra sua casa, Fernando. Não vou levar, não. Não, mas ó, eu já teve vez de eu estar com visita em casa, o pessoal tava lá jantando, não sei o que, me deu vontade de comer doce e não tinha doce, cara. Eu falei assim, ó, vocês fiquem à vontade, mas eu estou indo buscar o meu açaí, vocês querem? Não quero, não tô indo lá buscar. Então, tchau. Eu deixei o povo lá em casa e eu fui buscar, porque me dá 5 minutos, cara, doce. Me deu 5 minutos, se eu não for comer doce, dá ruim. O doce, eu fico sem comer comida. Por exemplo, já fiquei sem jantar e comi um pedaço de bolo, de chocolate. No lugar. Como vai dormir? Sossegado. Não teve uma cobertura diferente em cima do bolo? Não, eu já acordei 2, 3 horas da manhã pra comer bolacha e tomar leite. Nossa.
Essas coisas assim, né? Mas eu não consigo, cara. Hoje eu não consigo. Então, vou fazer o quê? Fisiculturismo pra mim. Se quiser levar pros bastidores, você tem um parceiro, só chamar. E você deixa pro seu namorado cuidar dessa parte que tem que segurar a comida. Agora lá, põe lá que eu vou, cara. Eu gosto, né? Aí é tranquilo. Pô, Marcele, foi muito bacana aqui bater esse papo com você, descobrir um pouquinho da sua vida, sua recuperação de uma lesão extremamente grave. Tua recuperação foi 100%, tanto que você mencionou que não sente nada, treina de boa, treina forte, tem uma vida louca, que advogar, todo mundo sabe o quão desgastante que é. E aí tem uma outra situação que não depende só de você, teu trabalho, mas você depende de um ser lá que vai julgar, né? Sim. Isso se ele julgar, se não for o estagiário. Se não demorar. Não, se não for um estagiário para te deixar mais louco ainda. Essa correria aqui da advocacia dificulta a alimentação adequada, você comer no momento certo, às vezes você tem que levar marmita. Eu levo marmita no escritório. Então, às vezes ali no meio do dia eu tô comendo também, porque eu tento fazer, sei o quanto é difícil, mas não ao extremo. Competição é levar o corpo ao extremo. Não é qualquer um que aceita isso pela dificuldade. É para poucos, né? Mas parabéns pela recuperação, parabéns pelo estilo de vida e que você tenha muito sucesso no seu novo hobby competitivo, né? Vamos dizer que isso seja um hobby, porque hobby. Afinal de contas você ganha a sua vida como advogado, não como fisiculturista, Sim. né? Até porque o retorno como fisiculturista é mínimo, né? A gente sabe que até para campeonatos grandes, né, não tem uma recompensa, assim, financeiramente falando, né? Um investimento muito alto. Mas eu que agradeço, viu, o convite de vocês. Foi o máximo, foi super legal. Deu para nós nos divertirmos. Relembramos bastante coisa também do meu acidente, do campeonato. E espero que isso inspire algumas pessoas, né? Ai, tomara. Que assistiram ou que ainda vão assistir o episódio aqui, porque vai ficar gravado no YouTube, né? Legal. Eu ia até pedir, assim, para você deixar uma mensagem para pessoas que, infelizmente, passam por isso, né? Estão nesse momento e pode acontecer de estar tendo esse contato. Meu irmão, quando foi pro Luci Montoro, né, ele foi em Brasília, no hospital em Brasília. Naquela época, em 2010, todo santo dia, no Brasil, 25 pessoas ficavam tetraplégico ou paraplégico. É muita gente. É muita gente. Então, todo santo dia tem pessoas ficando dessa forma, desesperado, cada um na sua fase. O que você deixa de mensagem para essa pessoa? Você passou por lá. Você sabe o que é isso. Que tipo de mensagem você deixa para ela com base na sua experiência? Vamos lá, difícil. É difícil tentar resumir, né? Mas eu tenho uma frase, assim, que às vezes eu escuto e eu reformulei essa frase. Que fala assim que Deus, né, ele capacita os escolhidos. E eu não gosto muito dessa frase, eu reformulei do meu jeito que eu costumo falar, que é o contrário. Que Deus escolhe já os capacitados. Então, se você tá passando por um momento difícil na sua vida, seja qual for, saiba que existe um motivo, um propósito para você estar passando por aquilo. E não questione, né? Eu sei que é difícil, às vezes, nós não questionarmos, mas eu confio que tudo tem um propósito e tem uma razão, seja para nossa evolução mental, espiritual. Existe um motivo para nós estarmos naquele lugar. Nós estamos devidamente onde devemos estar. E a vida ela tem que ser baseada, né, também, eu acho, na fé, né? A fé é nós acreditarmos, muitas vezes, sem enxergarmos. E na vida tem que ser assim. Às vezes a gente precisa aceitar aquilo que foi imposto e agradecer, pensando que algo melhor nos espera no futuro. Com certeza. Esse momento, para quem quer que esteja passando, é difícil, mas ter essa noção de que você vai se capacitando no caminho e que não tem o escolhido de Deus. Eu também não gosto muito dessa ideia de que Deus escolheu você para ser a estrelinha do céu. Para.
é coisa de doido. Todo respeito, mas eu acho que todo mundo é igual, né? Então, cada um tá passando a sua dificuldade, você passou a sua, você passa ainda, porque não é porque você se recuperou fisicamente que você não tem os seus problemas, os seus traumas. Então, que você continue nessa caminhada, porque inspira as pessoas. Infelizmente, alguns vão ficar tetraplégicos até o fim dessa vida, outros vão recuperar, mas o mais importante, pelo que a gente vê da sua história, é a confiança, a tranquilidade e a fé em alguma coisa que não necessariamente tem a ver com religião. É algo que você sente, você não consegue explicar. Então, isso leva para essas pessoas que estão passando dificuldade e que ela possa seguir, né? E a gente também aqui seguindo o nosso caminho. Então, obrigado por partilhar isso com a gente. Eu acho que vale muito a pena esse tipo de episódio. Faz a gente pensar um pouco, né, cara? Talvez, se conhecendo, eu não teria esse comportamento. A revolta talvez seria a primeira atitude. Uhum. Né? Então, é diferente você escutar isso de uma pessoa que teve um comportamento que você acha legal, mas que quando você tá lá, às vezes pode ser outra coisa. Você não pensa, né? E assim, algo que você acabou me lembrando nesse ponto assim de revolta, teve uma mensagem que eu vi uma vez de uma menina em uma reportagem minha que eu parei muito para refletir também. Que ela falava justamente o seguinte, que foi uma das reportagens que eu fiz falando da minha recuperação, né, que eu me recuperei. E a menina, ela escreveu assim no comentário, nossa, eu sofri um acidente acho que tem uns 2 anos e estou até hoje sem andar. Por que que Deus faz tanto, né, por uns e tão pouco por outros? E nesse dia eu li, essa mensagem acabou mexendo muito comigo, eu até parei assim pra pensar e fiquei pensando até nesse dia, eu pensei, nossa, mas realmente, por que será que eu sou, às vezes, não sei se eu posso usar essa palavra, merecedora dessa suposta bênção, desse milagre, né, que acabou acontecendo de certa forma na minha vida? Eu não sou melhor do que ninguém, eu não sou mais especial do que ninguém, eu sou igual a todo mundo. E por que que isso aconteceu comigo, sabe? Eu queria que todo mundo tivesse a mesma chance, a mesma bênção que eu tive. E infelizmente eu sei que não é assim que funciona. Só que isso me serviu para refletir o seguinte, que Deus às vezes me usou como comunicadora, para falar o nome dele e contar o que aconteceu e conseguir às vezes, através da minha comunicação, tocar outras pessoas. Né? Deus às vezes fez essa bênção para que eu conseguisse tocar outras pessoas e pessoas que precisassem disso através de mim. Não é que eu sou melhor do que ninguém, que eu sou mais especial do que ninguém, eu sou igual a todo mundo, eu tenho um monte de defeitos, falho, já falhei muito. Enquanto eu continuar viva, eu vou continuar falhando, porque nós somos seres falhos, né? Enquanto nós vivermos, nós vamos falhar. Não sou melhor do que ninguém, né? Então, eu acho que é justamente sobre isso, que a gente deve se apoiar, que Deus, ele tá fazendo o melhor por nós e tá tudo bem. As pessoas querem achar uma resposta que não existe. Não existe. Nem eu tenho essa resposta. Ninguém tem essa resposta. O porquê precisa passar por isso, por que uns recuperam, outros não recuperam. Não existe resposta para essa pergunta. Eu falo assim, quando a pessoa fala eu sou o escolhido, eu acho que, independente do contexto que seja, isso é uma forma de alimentar o ego dela. A vaidade. Sabe aquela ideia que assim, Deus tem um propósito para você. E o outro? Por que você é mais bonito que o outro? E aí tem pessoas que gostam, porque conforta. Uhum. Você achar que, um exemplo, podemos falar o caso lá da Chapecoense que caiu o avião lá. Dos sobreviventes, por que sobreviveu os caras e os outros não? É porque Deus ama mais um e menos o outro? Lógico que não. Você entende? Aí esse tipo de conceito é um determinado muito perigoso. Então, Sim. Eu acho que quando você fala assim, eu sou escolhido e tal, a pessoa trabalha essa ideia de que ela isso é uma alimentação pro ego e pra vaidade tremendo. E aí a pessoa pode, como acontece com algumas pessoas, se perder no caminho. Sim. Aí sobe pra cabeça, ela se acha mais que alguém. Então, isso, pelo menos o que eu percebo, do que a gente conviveu com você aqui e viu a sua história, não tem isso. Então, que você continue sendo essa pessoa, tendo essa consciência de que a gente não vai conseguir entender o porquê que você recuperou e outras não. A gente não sabe. A gente tem que ter humildade de seguir o caminho. Você teve uma nova oportunidade, você está aproveitando, continua. Sim.
É isso que tem que fazer, aproveitar a oportunidade que tá aí pra você. Não foi você que fez o problema, tá aí, infelizmente, mas você tem que seguir o teu caminho. Não pode se jogar pra baixo porque o outro também tá pra baixo. Né? Não, pelo contrário, às vezes várias pessoas entram em contato comigo, né, que conhecem a minha história e vêm querer conversar, trocar experiência, porque às vezes estão passando por uma situação parecida ou tem algum familiar que tá passando por isso. E assim, tudo que eu posso ajudar, às vezes, de alguma forma, seja com alguma dica de alguma coisa que eu fiz na fisioterapia, eu acho que se eu tô bem hoje, eu tenho que utilizar toda essa minha energia boa do que eu passei, do que aconteceu, da experiência que eu tive para transmitir para outras pessoas. E eu sempre tento fazer isso quando alguém vem conversar comigo. Eu, às vezes, lembro de, nossa, eu fazia isso na fisioterapia que me ajudou a voltar aos movimentos finos das mãos. Eu colocava uma água quente que me amolecia a musculatura da mão, porque eu fiquei com muita dor na mão, né, nessa parte das mãos. Então, assim, tudo que eu lembro, eu tento ajudar de alguma forma. Eu acho que é o mínimo que eu posso fazer. De gratidão por ter recebido isso na minha vida, é o mínimo. Então, assim, é algo que eu me proponho sempre, a ajudar de alguma forma, seja com uma palavra de conforto, com alguma dica de algo que eu passei. Às vezes também eu tive o problema, né, lógico, com a urina também, a bexiga, toda essa parte também, ela é afetada, né, pela medula, você tem que reaprender. Eu tive o que eles chamam também de bexiga neurogênica. Então, assim, experiências têm que ser trocadas e se a gente pode acrescentar na vida do outro, a gente tem que acrescentar, né? Com certeza. Uma palavra de incentivo, de apoio, pode ajudar muitas pessoas, né? Pode. Basta isso. Que muitas vezes a pessoa que está lá naquela situação difícil, né? Não tem. E uma palavra que você, às vezes, pode... uma forma, uma palavra acaba por incentivar ou acaba ajudando... ou de alguma forma pode até trazer esperança para alguém que precisa, né? Isso é extremamente importante. Marcele, muito obrigado pela participação. Agradeço. Roberto, mais uma vez. Valeu. Obrigado. Obrigado a todos que participaram aqui do episódio. Não esqueçam, segunda-feira às 20 horas estaremos aqui também. Segundas e quartas-feiras, sempre às 20 horas. Sempre com um convidado novo. Segunda-feira teremos também... Quem é segunda-feira? Natália Clementin, que é do Masterchef. Isso, vamos falar sobre comida. Olha lá, justo, né? Vem uma fisiculturista e vem alguém falar de comida depois. Daqui a pouco ele vai convidar uma confeiteira aqui, né? Que um dia eu passo um negócio doce nesse microfone que eu mordo ele. Mas, gente, obrigado. Se você tá aí assistindo, valeu por estar participando aqui com a gente. E quem quiser seguir, seu Instagram? É Marcele Mancuso. Mancuso, então. 2 L's e E, porque é diferente. Minha mãe quis fazer algo diferente. Então, se vocês estão aí, seguem ela lá no Instagram, tá? Tem bastante novidades da vida dela. Ela conta o dia a dia, tem lá as fotinhas que ela tira dos pratos de comida. Então, vocês seguem lá, com certeza vocês vão aprender bastante. E, seu Igberto, muito obrigado. Tá ali atrás das câmeras na força de sempre, né? E até segunda-feira, meus amigos. Tchau, gente. Boa noite. Tchau. Bom descanso. Tchau, pessoal. Boa noite. Foi um prazer. Se liga no Pod, o podcast de Rio Preto.